Estamos iniciando mais um podcast Mulheres Empresárias de Sucesso. Eu estou aqui com várias mulheres incríveis de sucesso. Hoje eu estou com várias convidadas. Gente, uma convidada muito especial que veio lá da Espanha para contar muita coisa para vocês e eu tenho certeza que vai transformar muitas vidas. Por isso, fique atento nesse podcast. Eu estou aqui com a Tamara Dias, ela que é psicanalista, ela veio lá da Espanha e ela vai contar um pouco da sua trajetória de vida e também de muita coisa que aconteceu nesse decorrer até a chegada dela aqui de volta para Foz do Iguaçu. Também estou aqui com a Nathalie Chaves, ela que é terapeuta e também com a Karen, que é empresária. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Um prazer, muito bom ter vocês aqui comigo nesse dia. E eu quero ouvir de vocês. Contem um pouquinho da história de vocês. Primeiramente, você, que é a nossa convidada, que veio lá da Espanha, está aqui. Uma honra ter você aqui com a gente. Primeiro, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar com vocês todos aqui. É um privilégio, um presente de Deus. Os improváveis, tudo se encaixou e foi a mão de Deus. Eu agradeço demais te conhecer nesse podcast, que com certeza é um sucesso, com certeza vai alcançar, já alcança muitas vidas e com certeza vai alcançar muito mais, né? Com minha amiga Karen, com minha amiga aqui também, nossa terapeuta maravilhosa, é uma honra estar com vocês, compartilhando dessa mesa, desse momento. Muito legal. Afinal de contas, esse encontro, ele foi unido e todo projetado por Deus, né? Porque, assim, do nada ele aconteceu, mas nada é por acaso. Foi muito... Acho que já estava ali no céu, já estava tudo preparado. Foi, com certeza. Eu encontrei a Karen, que eu e a Karen somos amigas de muitos anos. Eu até falei pro meu esposo assim, eu tenho poucos amigos, pouquíssimos. Mas a Karen faz muitos anos que a gente conversa, que a gente é super amiga. E aí a gente se encontrou e foi do nada mesmo. Foi assim, Deus que prepara, é a agenda de Deus. Aí foi no mesmo dia a gente veio aqui, deu super certo. Porque tá alinhado no céu, com certeza vai alcançar vidas e é isso que importa. Que bom. E você, Nathalie Chaves, você que é terapeuta transgeracional, conta um pouquinho para nós, sua trajetória até aqui. Conta um pouco da sua história pra gente. Muito obrigado pelo convite também. Me sinto honrada. A Tamara falando, né? Há mais de 10 anos atrás que eu conheci ela, mas foram poucos momentos. Uhum. E quando eu vi que ela esteve aqui no teu espaço, me chamou a atenção. Estava com a Karen, né? E até comentei. E eu falei, conheço ela. E esse momento aqui, eu tenho certeza que já aconteceu lá no céu. E nós simplesmente estamos fazendo esse movimento aqui na Terra, porque é um propósito de Deus. Quem diria que nós estaríamos aqui reunidas para falar sobre tudo aquilo que já aconteceu com nós e por que estamos hoje aqui? Então, assim, a minha trajetória também começou com muitas dores. Hoje eu me tornei terapeuta para poder ajudar as pessoas, mas antes de ajudar as pessoas, eu tive que me ajudar, escolher e me permitir ser curada, porque passei por momentos difíceis que me trouxeram até aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse momento de luto no autismo, né, que foi o que me trouxe até aqui, mas estou muito feliz que podemos estar aqui compartilhando das nossas dores que estão trazendo cura para muitas pessoas. E a Karen Alcântara, que é empresária, e eu digo assim que ser empresária, o nome empresária de sucesso, ele não tem nada a ver com o lado financeiro. Ele tem a ver com a essência da mulher, né? Esse poder olhar para trás e ver as suas dores e ver que você superou, você cresceu com aquilo e hoje você se torna uma mulher mais forte, né, Karen? Com certeza. Primeiramente, agradeço o convite. Realmente é uma honra estar aqui ao lado de mulheres, né, tão cheias de Deus, com um aprendizado, uma bagagem muito grande. É porque a gente sabe que as mulheres hoje têm um papel muito importante, mas não é só aquilo que você faz, mas é, como você disse, é aquilo que a gente carrega. Então também vou estar aqui hoje falando um pouco
né? Quem diria, como a Nath mesmo falou, né? A gente passar por tantas coisas na vida e hoje a gente tá falando um pouco disso. Porque foi realmente exatamente isso, as dores e aquilo que... Porque cicatrizes, elas são um sinal daquilo que tentou te matar, mas que você conseguiu vencer. Então, diplomas apontam para aquilo que você tentou, que você aprendeu, mas cicatrizes apontam para aquilo que você venceu. Elas sempre vão estar ali dizendo que foi a dor que tentou te matar, mas você conseguiu vencer. Então fica a cicatriz. E hoje nós vamos falar delas. Por que vamos falar das cicatrizes? Porque foi algo que tentou nos matar. Mas hoje ela só conta a história daquilo que a gente venceu. Então são dores, né? Que no momento que a gente passa, a gente não entende. E hoje aqui, com o passar do tempo e com o aprendizado e o amadurecimento de cada uma, a gente entende um propósito, né? Que tem um propósito. Porque realmente aquilo que você... Que tenta te matar e você vence é aquilo que Deus usa como uma flecha para utilizar na vida das pessoas. Né? Então, hoje, assim, para mim, tá sendo, assim, imensamente... Eu tô muito grata por o pouco que a gente vai falar de repente aqui, mas que de repente vai ser uma flecha na vida de alguém. E de repente vai ajudar, né? Assim como você vai olhar para nossa história e vai falar, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Muito bom. Isso mesmo. Tamara, me diz como que é essa sua ida? Você é daqui de Foz. Sim. E a sua ida para a Espanha? Ai, Senhor, é um tour. É uma história muito louca, assim, que às vezes a pessoa me olha, eu sou assim, Gisele, eu sou isso aqui. Eu não precisa ditar quem eu sou, não precisa filtrar quem eu sou exatamente isso aqui. Tirou isso aqui, é uma capa, e eu nunca consegui sustentar uma capa. Eu sou isso aqui. Então, eu nasci em Foz do Iguaçu, e ainda hoje fui na casa da minha madrinha, e ela começou a contar algumas coisas, e aí eu vi, né, que eu falei antes, assim, meu Deus, quanto a gente evolui, e o quanto, de fato, o conhecimento liberta, né? É por isso que as pessoas, eu vivo insistindo nessa frase. O conhecimento, ele te liberta de si e te liberta dos outros. Porque primeiro você tem que estar liberta. E o conhecimento faz isso. Porque quando você tem a mente liberta, você não fica batendo em murro e ponta de faca querendo mudar os outros. Porque não funciona assim. Então, eu até falei com ela, ouvindo da minha história, ela contando a história dela. E eu falei assim, eu tentei, porque de parente a gente tenta, né? Assim, dar algum conselho. Eu falei assim, não. Tia, você já sabe o que fazer. Então, você só não faz porque você não quer. Então, isso aí não tem como eu fazer nada. Mas te contando a história, eu nasci aqui em Foz, no bairro Morumbi. Toda a minha parentela é daqui, né? Só que a minha mãe e minha tia foram para a Espanha muito cedo. Se eu não me engano, em 98. E aí eu fiquei aqui com a minha avó, fui criada com a avó. Passou os anos, minha mãe foi. Eu tive um casamento aqui em Foz do Iguaçu. E uma certa determinada da minha vida eu fui para Santa Catarina, né? Porque eu fui pregadora itinerante muitos anos. Eu servi o ministério da igreja por muitos anos, muito. Então eu viajava por aí afora, para o Brasil, pregando o evangelho. Então, teve uma oportunidade, eu fui para Santa Catarina e aí conheci meu esposo, né? Que não fiquei com o primeiro, que é parte da minha história também, de coisas de sofrimento que eu tive, de coisas que eu passei em Foz do Iguaçu, que foi muito forte. Eu ainda até falo assim, se eu pudesse mesmo abrir as coisas que eu passei nessa cidade, é muito forte. É muito, quando eu vi a Dani contando aquele testemunho lá, na palestra que você foi, que vocês deram, estava tudo maravilhoso, o evento maravilhoso, tudo caprichado. É tão bom quando a gente encontra uma pessoa que faz coisa caprichada, né? Um detalhe. Eu ouvindo o testemunho dela, disse, meu Deus do céu, é muito parecido. Então eu saí de Foz, aí cheguei em Santa Catarina, e aí de lá a gente foi para a Espanha, mas porque já temos pessoas conhecidas lá. E eu estudo a psicanálise, a psicologia, eu me dedico há muitos anos. Eu achei uma coisa engraçada,
que eu compartilhava dos púlpitos e às vezes, hoje sim, explodiu o Instagram, explodiu essas redes sociais, mas olha que coisa, na minha época, na nossa época, não tinha muito disso, era máximo Facebook. E aí eu tinha sempre amigos que postavam, tinha o Robson, que é um grande amigo meu, que ele era o meu social media, o Robson. Tenham amigos social media, viu, Dani? E aí eu fazia, ele ia postar. E aí eles escreviam embaixo, você tá mais pra psicóloga do que pra pregadora. Aí eu falava assim, amém. Colocava amém, porque era o meu objetivo. Então, aquele sentido do limão à limonada, eu realmente fiz da minha vida, né, a limonada. Então, a gente cresceu, quem participou de igreja, né, que é a grande maioria aqui, quem teve muito contato com igreja e ministério, eu cresci muito dentro da igreja ouvindo assim, porque você ferido fere. E a gente coloca isso, né, Nath, como se fosse uma crença. Eu não sei você, mas pra mim eu sentia um pavor de tentar ajudar alguém, porque eu me vi em situações da minha vida que me machucavam, que me feriam, que eu chorava, mas eu não podia fazer nada. Quer dizer assim, então o que significa? Eu ficava assim, mas então eu não posso fazer nada, então pra que eu existo? Porque eu jamais teria coragem de ferir alguém do jeito que as pessoas me feriram. Então, eu sou ferida, eu fui ferida, mas eu não vou ferir. Sim. Porque a decisão de ferir, ela tá nas suas mãos. Não na sua desculpa de que, eu fiz porque fizeram. Não, você fez porque você quis fazer, é diferente. Eu também fui ferida. Eu também fui machucada. Eu sempre digo que é sobre o outro. É o que ele tem dentro do coração dele. Exatamente. E essas crenças limitam muito as pessoas a se tornar capazes de fazer algo a mais. Isso. Não posso porque eu sou ferido. Sendo que é somente uma crença. A gente pode mais. Exatamente. Mesmo estando feridos, a gente pode curar as pessoas. Com certeza. Você Então, entende a dor crença. do outro. Isso. E eu falava nas igrejas assim, fulano passou fome e é difícil. Aí eu pensava assim, uma vez eu até questionei uma pessoa e falei assim, você já passou fome? A pessoa falou, não. Eu disse, como é que você sabe que fome é ruim? E pode alegar que a pessoa está passando fome porque ela gosta de passar fome. Sim. Você acha que alguém gosta de passar necessidade? Você acha que alguém gosta de estar lá? Então, é uma coisa assim, que é crenças limitantes. Então, a história de Foz foi uma história muito dolorida, difícil para mim. Mas hoje eu agradeço demais a Deus, demais, porque em primeiro lugar, a Deus acima de tudo, porque o meu testemunho, ele é muito forte. Em parte de igreja e em parte, por que psicanálise, Tamara? Você tem formação em psicologia, as coisas que eu mais ouço, sabe? Mas por quê? Não é você que escolhe a psicanálise, é ela quem escolhe você. É muito engraçado isso, né? Mas Freud vai dizer porque Freud também sentiu a dor. E se fosse pela lógica, nem Freud poderia falar de cura, nem Freud poderia falar da alma livre. Ele não poderia colocar nenhuma dessas análises que ele colocou hoje para nós estudarmos e nós aplicarmos nas pessoas. Mas justamente dentro de dores que ele encontrou, conflitos, ele virou o grande Freud de hoje. Então, por que? A gente pode sim. Você tem sua história triste, você tem sua história triste, você que está ouvindo tem história triste. Só que a história triste, ela só continua se a gente quiser. O poder da nossa escolha. Nós decidimos daqui para frente. Aí vai ter muito corte ou muita gente que vai te criticar dizendo, mas você não isso. Mas a gente tem que fazer a nossa parte no que nos cabe. O ordinário do nosso dia. É pouco, mas faça bem. É limitado, mas faça bem feito. Não tem um grande evento em um grande hotel dentro de um grande país, mas faça no teu tempo, do teu jeitinho. Eu faço as palestras do Doulas, que eu tenho um projeto Doulas que cuida de mulheres, que nasceu também da minha dor há mais de 10 anos. E é justamente por isso. Eu fazia com 10 mulheres, eu fazia com 2, comecei com 1. Então, a gente tem que deixar, sim, ser usada nessa parte. Você é uma grande empresária, você, a Karen, é uma grande empresária. Por que não vocês não podem dar um conselho para os pequenos empresários? Por que não usar disso para beneficiar as pessoas? Não, mas eu ajudei tanto, então é muita desculpa, muita coisa. Então, a gente, é a psicanálise que nos escolhe.
É a psicologia, é a terapia que nos escolhe. Na verdade, a gente escuta muito as nossas dores e nos limita. Se a gente escutasse o que podemos fazer através dessas dores, a gente poderia alcançar mais. Exatamente, e foi o que eu escolhi. Eu deixei Foz, fui para Santa Catarina. Lá eu também tive, eu não vou falar lutas, porque você já vem trabalhando o seu cérebro com isso, né? Isso já é neurociência. Não pode, são experiências, dos erros que a gente faz, os acertos, a gente vai crescendo nessas experiências. Nenhuma experiência é única, eu tenho a minha, ela tem a dela, cada um tem a sua. E de lá, eu e meu esposo decidimos e fomos para a Espanha e também fiz palestras, assim. Quando eu cheguei na Espanha, assim, vocês não têm noção o que é imigrar. Não tem, as pessoas aí tem uma visão aqui, uma visão de quem visita e outra de quem mora. É totalmente diferente. E aí, dentro da minha limitação, eu me vi assim, não, eu não posso ficar parada aqui vendo tanta imigrante brasileira sofrendo com depressão, ansiedade, pânico, e sem fazer nada. Eu vou fazer sim, mas você não sabe a dificuldade, Nath. Você fazer um evento para aqui brasileiros é uma coisa. A cultura, vamos falar, cultura. Você trabalha no Paraguai, vocês trabalham fora do Brasil aqui. É culturas diferentes. Você não vai aplicar a mesma ferramenta que você trabalha no Paraguai aqui. São pessoas diferentes, são culturas diferentes. Eu disse, Deus, e agora? O que eu faço? Deus, uma outra doida que ela vai me assistir, que é a minha amiga Fabiana lá da Espanha. E eu disse, Deus, eu só preciso de uma oportunidade. Que você espera tanto, você quer tanta coisa grande, mas Deus às vezes traz o pequenininho, 5 pães e 2 peixinhos e você ignora. Exatamente. Aí Ignora, você multiplica. Aí eu vou lá e multiplico. Eu falei assim, Fábio, vamos fazer. Mas você é louca? Vamos fazer. Meu marido é mais doido que eu, que ele disse, não, você vai fazer? Não, vai fazer então. Se Deus falou pra você... E fomos e enchemos, fizemos 2 eventos doulas de mulheres. Eu coloquei doulas na fé para identificar que doulas, na verdade, é de maternidade, de que cuida, aquela que acompanha. E eu coloquei doulas na fé porque a gente faz essa parte espiritual e da alma da vida da mulher. Então, eu fiz lá e foi, nossa, incrível. Aí tinha mulher de Portugal, Barcelona, aí eu fui para Inglaterra. Olha só. Eu achei que Deus ia me limitar. Eu me limitei. Vamos consertar a frase. Eu me limitei. Que Deus iria me levar só em Santa Catarina. E me frustrei com algo, mas coisas da vida, decisões erradas, são tudo isso. E aí Deus me leva ao extraordinário. Eu fui em Inglaterra, eu fui para Roma, eu fui convidada para ministrar em Roma. Aí eu aceitei o convite. E aí, quando eu cheguei lá, Deus falou assim, não, você não vai ministrar. Eu te trouxe para desfrutar de Roma. Falei, Deus, fala isso pro meu marido, porque se eu falar para mim, ele vai achar que eu sou louca. E eu tentando explicar. Então, olha as coisas aqui. Sim, cara, te juro. A passagem, tudo compradinha para ir para Roma, para ministrar em Roma. Cheguei lá, ansiosa, né? Meu Deus, como é que vai ser? E Roma e Itália é maravilhoso. Cheguei lá, que eu pisei o pé, Deus falou assim, você não veio ministrar. Você veio desfrutar. Eu falei, fala com ele. Falar com ele. Mas foi incrível. Eu fui na cadeia de Paulo. Então, olha só as experiências. Fui para Paris, que também fui para ministrar, né? E cheguei lá, tive outras oportunidades. Então, Deus faz assim. Então, se eu me apegasse às minhas dores, Karen, você ouvia um pouco parte do meu testemunho. Não, eu queria até pegar um gancho, que eu tô vendo você falando assim, eu fico até admirando, né? Que nem ela falou, a gente se conhece há muito tempo, a gente tem uma história. Eu sempre fui uma ponte, meio que na vida da Tamara, né? E a Tamara teve um sonho comigo, por isso que ela nos conectou novamente de longe. Mas assim, a Tamara, quando eu conheci ela, a Tamara é mais jovem do que eu, é mais nova do que eu. Quando eu conheci a Tamara era missionária. Só que a Tamara tinha o quê? 20 e poucos anos, Tamara? 20. Ela parecia uma véia de 40. Sim. Parecia Eu uma... lembro. Desculpa, mas ela parecia por causa das crenças limitantes. Isso aí você vai dar um corte aqui, tá, Dani? Terrível. Do local. Você tá acabando comigo, ao vivo. Não, mas eu preciso, porque assim, o que Deus faz. Sim, com certeza. Porque no lugar errado, ninguém te vê. E você mesmo é desvalorizado. Mas quando Deus quer te tirar de um lugar e te apresentar uma nova mesa, a primeira coisa que ele faz é começar a tirar pessoas da sua vida.
Sim. Porque se você não sai do lugar que ele quer que você saia para viver o extraordinário e você tá no ordinário, ele começa a desfazer o teu conforto, né? E eu acho que a Tamara, que ela parecia uma velha. Aí eu, né, trabalhava já numa loja de decoração, né, mais chique aqui de Foz. Então eu sempre tava maquiada. Eu não sou muito de maquiagem, mas eu sempre tava arrumada, com batom, Sempre. com saltinho. Sempre foi assim, a Karen. E ela, aí eu ia nos lugares olhar com ela. Não, porque não pode. A saia por lá, Sim. né? Parecendo parecendo uma véia. E daí ela olhava as minhas coisas assim. Aí um dia eu falei assim, eu lembro muito bem pra ela. Falei, Tamara, você tem que entender, se um dia Deus quiser te usar pra algumas mulheres em alguns lugares, Deus vai mudar o teu jeito. Porque no teu jeito tem muito lugar e muita porta que vai se fechar pra você. Sim. E ela era religiosa, gente. Sim, muito. Demais. Então hoje eu tô aqui ouvindo ela e tô aqui admirando e tá vindo um flashback aqui, sabe? Então assim, louva a Deus, isso aqui é Deus na vida dela, é Deus puro. sabe? Com certeza. Porque ela desabrochou, ela era uma semente ali sufocada e hoje ela realmente... Sim. Quando eu saía, você perguntou que eu tava em Foz, saí de Foz, não dá pra contar em um podcast minha vida inteira, principalmente o de Foz. Mais pra frente, quando a gente estiver bem famosa, que nós vamos chegar, aí eu vou contar, mas eu vou te falar, se prepara que o negócio é fortíssimo. E aí, eu lembro que eu tava na igreja, e aí veio uma missionária de longe, assim, ela falou assim, né, pra os líderes dali da igreja, falou assim, eu vejo Deus arrancando uma árvore pela raiz. E ela é bem grandona, e ela fazia assim, puxa. Quando ela fez assim, Deus falou pra mim, arruma sua mala e vai embora, que é você. Eu falei, não, Senhor. Eu não, eu amava aquele lugar. Amava. Eu respirava aquele lugar. Eu disse, não, eu não. Deus falou assim, se você não for, eu vou começar a eu mover pra você se tocar e ir. Eu vou fazer pra você ir, eu vou te expulsar. E às vezes Dói. Isso Dói. dói. Ou acaba você saindo de uma forma que não era na paz. exatamente. Porque muitas Aí vezes você a gente acaba- insiste, né? Sei muito bem disso. Não, mas peraí, vamos colocar da Existe. forma correta. Deus usa, prestem atenção. Pra não, porque essa história não tem... Eu não sou inimigo de lá e nem eles inimigo de cá. Pelo menos nunca vai ser da minha parte. Eu fui ferida, sim, mas hoje, vendo toda a minha caminhada, eu agradeço tudo que fizeram. Tudo isso me deu muita força e sede para ser quem eu sou. E sem peso de querer provar para ninguém, porque eu sei da minha verdade. Então, eu durmo tranquila. Mas é que tinha mais pra você. Deus usa o mecanismo, Deus usa isso, Deus usa a decepção para te levar em lugares que você não queria ir. E a rejeição. E não é porque você é ruim ou porque fulano é ruim. É porque Deus permite toda aquela situação para poder te movimentar. É que se não fosse dessa forma, a gente não se Não movimenta, vai. porque a gente fica acomodada sempre no mesmo O lugar. conforto, ele é muito perigoso. As conforto. amizades não estavam muito enraizadas. Aí Deus falou bem assim, se você não for, eu vou criar situações. E criou. Te arranca. E todas as vezes comigo, pra mim, pra Espanha foi a mesma coisa. Eu não queria ir de jeito, mas Deus, eu chorei. Olha, eu jejuei, eu chorei, eu implorei pra Deus. Não quero ir pra Espanha. Porque tem um lugar que eu amo, se chama Itajaí, Santa Catarina, Balneário, tudo ali. E eu, não quero de jeito nenhum. Deus falou, não quer? Fechou todas as portas. Isso é pra quem é espiritual realmente. Sim. Sabe? Você entende? Tô falando. Todas as portas que não tinha como ser fechadas, Deus fechou. E aí não tinha mais o que fazer. Falei, então vou. E Ainda às vezes tentei. a gente acha que são as pessoas que estão fechando a porta pra gente. Uhum, Mas é tudo preparado. com O certeza. espiritual tá todo sendo Gi, com preparado certeza. para que as coisas mudem. Não tinha. E é tão Se engraçado. Quando a gente tem mova. um nível espiritual, quando a gente tá ligado com Deus, eu orava pedindo, mas no fundo eu sabia que não ia. E eu tentava, e as irmãs mesmo oravam, falavam assim, não, que Deus vai restituir o que você perdeu, mas lá no fundo Deus falava, não vou. Então ele me tirou num vento mesmo, ele permitiu mesmo eu perder tudo, eu chegar num fundo do poço para eu viver a plenitude dele na minha vida.
Porque eu cheguei em lugares que pessoas do meu descendente não chegaram. Não estou falando só em lugares de cidade, estado, país, mas estou falando de pessoa, de como eu sou hoje. Sim. Do que A eu conquistei, não coisas. Pessoal, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, estudar com a doutora Andréa Vermont, meu Deus, para mim não era impossível. Meu esposo sabe, ele vai ver isso aqui, ele sabe. E ela é uma grande, grande, grande professora, uma grande mentora. Então, são coisas assim que não é questão de preço, mas é questão de Sim, valores. de valores. Então, foi muito difícil. Eu disse não, mas algo sempre quando eu quis desistir, a Karen falou do sonho, eu estava na Espanha fazendo o trabalho lá e antes de fazer, eu tive um sonho com ela e eu tava na dor, eu queria levar meu filho pra lá. Eu não gosto de ficar longe dos meus filhos e queria muito levar, mas quem imigra sabe que não é assim, chegar e pega todo mundo, você tem que ir conquistando o território. E aí eu tive o sonho com a Karen e a Karen, nesse sonho, tava lá no meio do caminho e ela pegava o Doulas, o projeto que nasceu disso, da minha história, de tudo isso que a Karen falou, que eu era religiosa, dos líderes que me sufocavam e não sei o quê. E eu faço esse projeto há mais de 10 anos. E cheguei na Espanha, eu ia abandonar. E aí, no sonho, ela tava com ele numa pedra. Sabe? Pedra no sonho é muito espiritual. É só lembrar de Jacó. Jacó deitou lá e achou que era só uma pedra. Não, ali essas pedras têm uma revelação muito forte. E aí, ela falou, Tamara, você tem que continuar isso aqui, ó. Por isso que quando eu cheguei aqui, que ela foi a primeira pessoa a me mandar mensagem, eu falei, tem coisa aí. E aí, Deus preparou tudo aqui, esse encontro, para que eu pudesse contar essa história. Porque Doulas, quando ele nasce, ele não é só um projeto que leva mantimento para pessoas, que faz oração, que tinha um grupo em Itajaí que fazia oração nas ruas, que a gente levava mantimento, fazia evento para ajudar, beneficente, tudo isso, porque independente, porque copia, porque não interessa, você tem que fazer, faça o seu. Se Neemias fosse parar para ficar ouvindo a Sambalate, Tobias, do que ele deveria ou deixaria de fazer, se Neemias fosse ficar dando ouvido para as críticas, ele jamais teria feito aquilo que ele se propôs no coração para fazer. Porque ele viu os muros e ele não aceitava aquela situação. E é sobre isso que eu falo, quando é uma boa terapeuta, uma boa empresária, é que você, mesmo passando às vezes por momentos difíceis, algo dentro de você tá muito forte. Não aceito. Uma indignação com o outro, né? Com a situação. Com a situação. E toda vez que a gente vai romper algum padrão ou quebrar um ciclo e encerrar aquilo, sempre vem algo ali na frente que tenta nos parar. Então, nesses dias, por exemplo, eu fiz uma imersão sobre dependência emocional e eu passei na pele isso, que eu nunca imaginei. Só que ninguém sabia, só eu e Deus. Sim. E eu passei uns processos muito difíceis, até a Gi sabia. A Gi era a única pessoa que sabia. Passei um momento muito difícil, onde eu tive que entender que eu já não era mais dependente em nenhuma área da minha vida daquela pessoa. Então, quando eu fui lá para trazer essa palestra sobre dependência emocional, eu tinha vivido na pele. Então, isso aí que é o forte. E aí, agora, nesses dias atrás, eu fiz uma imersão sobre prosperidade. E uns 15 dias atrás, novamente, tive que passar. Só que as pessoas acreditavam que eu iria falar prosperidade e finanças. Mas eu fui tratar o lado paterno e materno. E aí eu tive que passar novamente por umas situações muito complicadas, que dentro de mim era, como você vai falar disso se você não está bem? Olha como vem. Isso é crença. Exatamente. E aí, dentro da prosperidade, eu tive que falar sobre crenças que nos limitam a prosperar. Sim. Mas eu estava passando dentro da minha mente por uma crença. E eu mesma tive que, não. E aí eu vou romper, vou cortar. Até agora criei uma jornada. E essa jornada, o nome da jornada é Desatar. Por quê? Porque nós precisamos
desatar, Muito bom, né? Uhum. Tudo aquilo que está no passado, porque tudo que me prende ainda vai me puxando para trás. Exatamente. Então eu preciso desatar, que é desamarrar, é cortar os fios. Não, você falando de cortar, eu vou aproveitar o corte aqui maravilhoso, porque existe a lavoura. Não, isso é muito, porque Deus ele se manifesta muito na natureza, tudo. Verdade. Cara, eu falo assim, se você não conseguir adorar a Deus nas pequenas coisas, você tá achando, porque se Deus me der o carro do ano, eu vou ser grato. Você não consegue ser grato pelo ar que você respira. Você não consegue agradecer pelas pequenas coisas, tá esperando grande. Isso eu gosto do europeu, sabe por quê, gente? Lá na Europa não tem muito disso de, porque tem iPhone. Porque fulano tem carro isso. Lá, o que cai na mesa do pobre é bem a grosso modo mesmo dizer, cai na mesa do rico também. Então, as pessoas que têm condições financeiras e têm poucas condições financeiras, têm direito de tudo igual. E aqui no Brasil, é muito isso. Um querendo ser melhor do que o outro. Eu preciso, já tá com 16, preciso do 17. Esse negócio da Apple é muito forte. A pessoa já tá com 17, saiu 18, ele se mata pra vir com 18. Pra manter um status, pra manter uma coisa que você não é. Aí tem muito brasileiro que sai daqui, vai pra Europa e tá comprando roupa lá nos brechó da vida da Europa, amor. E postando foto como se fosse rico, mas tá comprando lá roupinha de €1 para manter. Então, você vem falar para mim que você vai conseguir agradecer a Deus com grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida, se você não consegue agradecer com as pequenas. Então, falar de corte, que a Nath estava falando aqui, foi muito forte, porque a minha avó, o esposo dela, tem a lavoura. E eu aprendi algo com café muito forte no meu esposo. Ele chegou em casa e falou assim, eu vou te contar um negócio do café. Você acredita que teve que arrancar um café, um pé de eucalipto? Teve que arrancar um pé de eucalipto de perto dos cafés? Porque as raízes dos cafés, elas são um monte de raizinha, elas se espalham. Então, quem conhece a lavoura de café sabe que tem uma fileira, aqui tem outra fileira, então elas se espalham assim. E uma não é a saúde que eu falo, dá o alimento, a água que ela precisa. Então, todas estão ligadas. E aí, se tem pé de eucalipto, que é o pé enorme, grande, ele puxa das raízes do café toda a saúde do café, toda a energia, a água, a força, exatamente. Aí ele falou para mim assim, eles podaram um pé enorme de eucalipto. Porque ele estava prejudicando os pés de café. E aí, quando eu olhava para os pezinhos de café, estava tudo minguado. Na hora, a gente que pega do Espírito Santo, a gente faz na nossa vida. Tem horas que a gente tem que fazer como o pé de eucalipto. Poda. Não dá, pode até crescer, mas fica minguadinho. Foi por isso que Deus me tirou de Foz. Estava atrapalhando o meu crescimento. Tava dando pouquinho café, porque um pé de café, ele dá um monte, que chega a pesar o pé de cair de tanto café. E quando você coloca um pezinho perto do eucalipto, não dá. Tem pessoas que são tóxicas na nossa vida. E a gente tem que tirar, e não é porque a gente é ruim, porque você é cheio de querer. Ou porque somos melhores. Porque você agora se acha. Porque, amor, acho que você quiser. Eu vou tirar quantos eucalipto eu quiser da minha vida, vai sair, independente. Porque arranca nossa energia, arranca nossa força, o nosso vigor, tá ali. É um pé de eucalipto que ele não precisa, por si só, o pé de eucalipto não precisa daquela água que ele tira do café. Porque qual é a maior? É o eucalipto. Sim. Entendeu? Então, mas é o eucalipto que tira, mesmo sendo maior. Então arranca. Arranca, porque só tem tamanho, só vai te prejudicar. E a gente tem que fazer isso na nossa vida. E isso é difícil. Vou fazer só um adendo aqui, Gi, que eu sou faladeira demais mesmo. Mas eu ouvi de várias pessoas na minha vida, amigos. E essa semana eu ouvi da minha sogra. Ela disse assim, Tamara, você me ensinou uma coisa muito boa. E eu disse o quê? Porque às vezes eu te ensino que eu tenho que aprender, assim. O que é? Eu falei, o que foi? Você me ensinou a falar não. Que são já 3 ou 4 amigos que eu ensinei isso, que são amigos, assim, de verdade, minha sogra. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque um dia lá em Itajaí você falou pra mim assim, Cris, fala que não quer e acabou. Não fique se explicando. Já poda na raiz. E ela falou isso, eu lembrei do pé de café.
E é verdade. É. A gente tem que viver falando não e se explicando por que não. Ah, não vou. Ah, não. Você já vê que já é inconsciente, Nath, que você já vai mandar mensagem. Direto, se você não faz isso, você está mentindo. Uma amiga. Ah, amiga, não vou. Não vou porque... Mas era só assim, não vou. O outro dia a gente marca. Ponto. É uma mensagem muito objetiva, clara. Mas a gente sempre... Ah, não vou porque o menino adoeceu, a cabeça doeu e não sei o que aconteceu, então não vou. Você vê que já é inconsciente, o teu cérebro ele já tá... Justifica. Ele já vai justificando e isso se torna... O que tem a ver, Tamara? É um peso. Claro que é. É, porque, poxa, assim, vamos supor, tava aqui o encontro marcado. E você não pode, você já fica tensa, porque você não quer desapontar o fulano, mas você acaba se desapontando. Quer dizer, eu posso ficar desconfortável no teu conforto. Quer dizer, eu, então, ó pra mim. Isso é algo que entra muito dentro da rejeição. Pessoas que sempre se sentem rejeitadas não conseguem falar não. Então, elas sempre vão falar assim, por quê? Ela não vai gostar e vai me abandonar, vai me rejeitar novamente. É familiar, a gente fala na Isso. psicanálise. Então, o cérebro traz como familiar. Mas o não o que vai causar? Desapontamento dela, não vai falar comigo. Então, lá dentro, o seu eu não sabe falar. É uma coisa muito simples, né? Como é que enfrenta o medo, Tamara? Enfrentando ele. É simples. Nesses dias, eu fui trabalhar com uma adolescente de 16 anos e ela estava já há meses com dores de cabeça. E aí ela rejeitou um trabalho por medo. Não quer namorar por medo. Sexo nem pensa porque tem um medo. E aí eu olhei para a mãe dela e perguntei por que ela tem tanto medo, como foi o parto dela. Ela falou, eu tive muito medo. Meu Deus, sofri demais, muito, sofri. E aí eu falei, a menina somente está carregando a memória da mãe. E eu fiz só uma sessão com ela, encontrei ela ontem, inclusive lá na igreja, e a menina, ela sempre, oi, Nath, tudo bem? Paz, ela faz, né? Aí ontem, quando ela viu, pulou no pescoço, assim, ai, já me ama, né? Ela fez só uma sessão. Aí eu falei assim, e as dores de cabeça? Não tive mais. Então, por quê? Porque eu te falei para ela, precisa enfrentar os medos. E você vai escutar muitos não, e você vai escutar muitos sim. Mas é assim que a gente enfrenta e vai... Podando. E é engraçado você falando isso, a gente traz muita memória, né? Do que a gente uterina, do que a gente vivenciou quando era criança, e às vezes a gente nem sabe o que é e tá carregando. Então, entrando até mesmo na psicanálise e na terapia, né, eu entrei, como diz, eu particularmente, eu sou uma criança que é fruto de rejeição, né? Então, minha mãe me rejeitou no ventre, ali, e eu nasci da rejeição. E aí, o fruto da rejeição, que acontece? O próprio inimigo, quando você é rejeitado, ele coloca um alvo nas tuas costas. Toda criança, seja menina ou menino, quando é rejeitado, ele tem um alvo do inimigo nas costas. É como se ela fosse perseguida ali, né, dentro da rejeição. Como uma marca, você tá falando. Isso, ela é marcada, né? Existe um alvo, e ali como se fosse assim, o inimigo falou, eu vou matar, porque a vontade da minha mãe já não era ter, não era de trazer ao mundo. E aí, Deus falou, não vai matar, vai ser minha, eu escolho. Então, assim, veio um alvo. Então, eu era como se fosse, assim, diferenciada. Ela mesma, minha mãe fala que eu era uma criança diferenciada. E nesse quesito devia ser porque eu me destacava, por de repente não ter uma personalidade diferente, não sei. Mas ela falava, eu era diferente. Por que as mães contam, né? Contam. Mas é necessário. Nós precisamos conhecer a nossa história. Mas elas não contam tudo. Né? Tem coisas que ainda ela não tá preparada para me falar. Então, assim, são coisas às vezes que acabo para mim identificar, porque certas coisas. Eu ainda falo para as clientes, você tem que perguntar, porque é necessário saber para quê. Para podar, para não repetir mais as histórias inconscientes. Então, quando você chega na mãe e pergunta, mãe, como foi a gestação? Ela já fala, por que você está perguntando isso? Porque a primeira coisa que elas pensam é que a gente quer julgar.
porque ela já foi muito julgada. Então, foi tudo bem. Não aconteceu. Mas a senhora não passou por alguma dificuldade, alguma escassez, o pai não fez. Não, foi tudo bem. É a primeira reação da maioria das pessoas. Porque hoje a terapia, a psicanálise, ela tá ensinando junto, unindo com a fé e o espiritual, a se abrir. É como se fosse um baú de coisas que devem ser curadas, saradas. Isso. Porque tem que... Deus fala que você tem que trazer à luz. Porque aquilo que não é confessado, diz que o que você confessa, ele te traz cura. Mas aquilo que não é confessado, né, até os ossos apodrecem. Então, quando a gente fala, às vezes, de doenças, muitas doenças que muitas pessoas trazem hoje são doenças... Né? E vocês somáticas. Que são somatizadas de traumas e que de repente não é nenhuma dor minha, você acabou de falar, era uma dor da mãe. E até no não caso é uma dor nem minha e eu tô pagando, me responsabilizando por aquilo, mas eu não sei por que eu tô carregando aquilo. Então hoje a importância da terapia, eu não acreditava muito em terapeuta. Sim. E aliás, tem algumas aí que eu falo sinceramente, mas eu acho muito importante, como a Tamara fala, a ciência e a fé andam juntas. E eu acredito que quando você entra no campo da terapia, da psicanálise, para conhecer a alma, as emoções, você tem que linkar isso, porque é muito importante. Uma coisa traz a outra. Mas você sabe que isso aí aconteceu um negócio comigo quando eu era mais jovem. A minha mãe um dia falou assim pra mim: não é fulana que tem que se curar. É você que tem que se tratar primeiro. E eu falei, nossa, mas ela tá dizendo que eu sou doente. Não, mas não pode. E fui. E depois, com a minha amadurecimento, eu fui entendendo que realmente ela estava certa. A gente se cura para curar o outro. A gente não cura o outro doente. Então, na minha ideia, quando eu era mais nova, eu não entendia o porquê daquela palavra. E depois eu fui entendendo que pra gente curar o outro, pra gente querer melhorar um outro ser humano, pra gente querer que o outro evolua, quem tem que evoluir primeiro somos nós. Mas sabe por que também entra muito nisso? Eu atendi uma pessoa que ela queria mudar o marido. Porque o marido era responsável por tudo que estava acontecendo no casamento, na família, na casa, com os filhos, com tudo. E ela, alecrim dourado. Aí eu disse para ela, mas quem veio para terapia foi você. Então vamos trabalhar com você e deixa ele lá. Foi isso que eu fui entendendo, né? Então quando ela veio e ela começou aquilo que ela disse, a Bíblia fala que nós precisamos confessar os pecados uns aos outros. Só que hoje eu entendo que você tem que saber para quem abrir. Também, não é importante. para qualquer, nem liderança. Tem lideranças que não estão aptas para ouvir algumas situações da tua vida. Então, quando ela veio, ela começou a abrir muitas coisas, automaticamente você vai sendo curada, vai ressignificando algumas situações, vai deixando de lado, e daqui a pouco ela começou a ver já o marido diferente. Porque como nós estamos tão feridas, a gente vê que todo mundo é imperfeito. Que Sim. todo mundo é contra nós. Que Obrigada. todo mundo quer nosso mal, que todo mundo é invejoso. Mas quando a gente começa a tratar, a gente começa a ver que nem é tão assim. Que é algumas coisas, mas nem tanto. Então a casa dela começou a ser transformada através do momento que ela começou a se curar. Porque através da cura dela, ela entendeu um pouquinho melhor o filho, entendeu um pouquinho melhor o marido, e já não julgou nem criticou mais tanto. E nem vomitava tantas dores sobre eles. Porque ela começou a ser tratada. A psicanálise, ela é a cura pela fala. Então, aquilo que você cala, o teu corpo ele vai gritar. Ele vai gritar de uma forma assim exorbitante. Daí eu gosto muito, eu ouço vocês falarem, eu falo assim, que a psicanalista, ela, até postei ontem, a gente se torna insuportável aos olhos dos outros, porque a gente analisa muito. Mas não é pro ruim, pro lado ruim, mas pro bom, assim, às vezes a gente tá aprendendo muito, e aí é para ajudar as pessoas. E o que acontece? Por onde que eu comecei, porque eu trabalho desde 2015 com essa fala, inclusive um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, né, um dos que eu mais, assim, sou apaixonada, porque eu li um livro há muitos anos atrás que Jesus é o maior psicólogo do mundo. Este livro é maravilhoso. E eu amo a Bíblia, assim, para mim, ela está acima de qualquer livro, qualquer ensinamento, qualquer posicionamento. A Bíblia sempre vai ser
acima de tudo. Deus acima de tudo. E aí aquele texto que fala do homem no tanque de Betesda, né? Não só ele, mas ele me pega muito nessa parte que quando Jesus chega até o homem, por anos a gente ouviu em igrejas pessoas que, claro, hoje nós temos aqui a sabedoria, é só você querer estudar, entendeu? Não só querer ficar o tempo inteiro vago, à toa, cuidando da vida dos outros. Mas se você tiver vontade de aprender, pega isso aqui e estuda. Então, aquele texto sempre me pegou muitos anos, por quê? Porque o homem tá lá, parado há muitos anos. Ó, para você ver como a ciência anda alinhadinha ali com Deus. Se ela vai atrás, porque Deus sempre vai estar na frente. Tudo que hoje tem na ciência, Deus já estava há muitos anos atrás. Já está escrito há muito tempo atrás e isso é maravilhoso. Então, quando Jesus começa ali, ele chega até aquele homem, né, no livro de João, o homem do tanque de Betesda, o paralítico do tanque de Betesda. Quando ele chega ali, ele já sabe da situação, não vou prolongar aqui a história, ele já sabe o que está acontecendo, mas Jesus já sabe o que está acontecendo, não só porque ele é Deus, ele é o Senhor, que ele sabia, onipotente, onipresente, onisciente, não. Jesus sabia da situação do homem paralítico porque ele via o que ele estava passando. Aí, por muitos anos, os pregadores, né, com toda a ignorância do passado, dizem assim, Jesus chega e faz uma pergunta hipócrita chega até esse nível, hipócrita, jamais. Jesus sabia exatamente o que estava perguntando, ele chega e fala assim, você quer ser? Porque quando Jesus pergunta, ele quer liberar de você, como se Jesus estivesse falando, vomita tudo que está entalado aqui, ó. Fala o que não fizeram. Você está aqui, não está 10, não está 20, você está 38 anos aguentando, vendo gente. Então, uma perguntinha de Jesus traz uma história. Quando Jesus vem falar conosco, é porque ele já conhece a nossa história. Ele fala, você quer? Não é porque, Jesus já sabia, ignorante, né? Jesus já sabia. Ele pergunta para ver se você respeita. Não é nada de respeito. O homem não estava nem aí de respeito. Uma pessoa, no jeito que ele estava, uma vida no fundo do poço, dependendo dos outros, literalmente. Você acha que vai estar aí para alguma coisa? Meu amor. Por isso que eu sempre falo, para desviado não se prega. Porque ele sabe melhor do que você o texto. Então, quando Jesus pergunta, você quer? É porque ele quer tirar de você, conta pra mim. Por isso que ele é o maior psicólogo do mundo. Conta pra mim aonde tá doendo. Em todas as falas dele, né? Fala, não é só isso. O cego, o Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue. Quem me tocou? Mas não que eu vi vários, né? Santarrões, que eu não vou colocar o nome aqui porque eu conheço pessoalmente de vida, maioria, porque eu fiz parte dos Gideões 10 anos da minha vida. Então eu sei, eu tenho propriedade para falar. Mas Jesus fala daquela mulher porque eu sei que você veio aqui, rompeu algo que não poderia, porque você seria punida pelo que você fez, mas quem me tocou? Que de mim saiu uma coisa que tem gente que gosta de sustentar. Eu tô ferida sim. Eu tô machucada sim. Por isso que a psicanálise é a cura pela fala. Porque o que acontece? A gente ajuda as pessoas a procurarem as respostas. Então, por isso que a gente faz muita pergunta. Porque não é que eu quero te dar a solução. É a mesma coisa que Jesus. Você quer ser curada, Gisele? Você está disposta a mudar o seu hábito de vida? Você está disposta a largar essa cama? Você está disposta a parar de ficar esperando essa água se movimentar toda hora? Porque água de poço é só movimento. Quando ele chegava no cego, ele falava o que você quer. Porque isso instiga a pessoa. Claro, é nítido. Ai, Jesus, você não tá vendo? Sou cego agora. E isso nos traz remédio, porque assim, a gente só pode lidar e oferecer cura pra quem quer ser curado. Isso. O cego poderia falar. Se você não admite que você tá doente, como é que eu vou receitar algum remédio ou fazer algum tratamento? Por isso que eu falei, eu sempre vou falar a mesma coisa. Falei pra minha madrinha hoje. Eu vim de uma história muito difícil.
Só que eu decido se eu continuo com essa história sendo difícil ou não. Tá nas minhas mãos, tá em minhas mãos. Então, a psicanálise é a cura pela fala. Então, quanto mais você fala sim, a gente vai analisar tudo que é dito, tudo que é mexido, a mão, o jeito do cabelo, a expressão no rosto, o abraço, tudo. Por quê? Porque o corpo fala. E ele fala muito. Né? Comigo, ele falou em 2019, quando eu caí em depressão profunda, Dani. Essa situação que você contou lá no evento, eu acumulei de um relacionamento tóxico, que eu apanhava, que eu passei das piores humilhações. E aquilo foi acumulando durante a minha vida. E eu não podia sair da igreja, porque eu amava pregar, e eu chegava nos líderes dos lugares que eu congreguei, e eu falava assim, pelo amor de Deus, eu preciso me separar. Porque é só uma questão de traição, ele trai. Então, olha o nível de doença mental, de eu ter que ficar e me subordinar a uma situação porque eu amava pregar, e eu chegava a ouvir falar assim, se você separar, você nunca vai poder falar mais de Cristo. Se você separar, vai acontecer, eles vão te cancelar, eles vão te excluir. E eu segurei aquele relacionamento por anos, por amor à minha fé. Olha pra você ver. Quando chegou em 2019, eu adoeci. Eu caí em depressão, síndrome do pânico, ansiedade profunda. Eu fui parar numa colônia de Santana. Porque o meu corpo não aguentou. Eu pedi socorro. Eu pedi socorro várias vezes. E quais os sinais? Meu corpo vinha dando sinais. Dermatite. Comecei por dermatite. Mas que coceirinha é essa? Que é isso aqui? Comecei por um incômodo. Porque a gente não podia falar antigamente. E eu falo assim, abertamente sim. Para as pessoas que são da igreja, sim. Eu adoeci. Porque eu não podia falar. Então, quando a Helena Raquel falou lá no evento, que eu fiz parte, né? Foi muito forte. Eu te dou voz às mulheres. Eu fui uma delas. Eu podia ter sido a estatística. E aí o que aconteceu? Em 2019 eu peguei a força, o resto passei 1 ano, Gisele, sem dormir. 1 ano. Porque eu tive síndrome do pânico. E a síndrome do pânico, ela é horrível. É só quem passa. Vim com a Karen falando no elevador agora. Isso aqui vai servir para muitas pessoas. Você pode até falar de ansiedade. E tem até um pouquinho da empatia, que essa palavra todo mundo virou moda agora. Porque sei que lá empatia, você nem tem. Você nem tem. Você gosta de modinha, do like. Quero ver ter compaixão, igual Cristo teve. Mas só sabe quem passou. Exatamente. Arritmia cardíaca, sudorese, eu não conseguia ir no banheiro. Eu ia tomar banho grávida da minha menina de 6 anos, que hoje, graças a Deus, vai fazer 7. Eu ia tomar banho e eu chorava. Eu passava horas chorando e saía como se nada tivesse acontecendo, mas o corpo já estava dando sinais. E eu pedia socorro para a igreja. E a igreja fazia o quê? Abafa. Abafa, porque aguenta senão o escândalo, luta pela família. O escândalo de você tá doente e se suicidar é menor para eles do que um escândalo de um divórcio. Eu passei isso. E eu caí doente. Então, por isso, hoje eu luto, sim, com todas as minhas forças. Quem quer, eu tenho no TikTok, é onde eu atendo mais, que o TikTok hoje, né, vocês sabem, é um caminho um pouco mais viável ali, que o Instagram virou mais uma prateleira, né? Instagram é prateleira. É um posicionamento, né, o Instagram. São Ele coisas... é pra te mostrar pro quem é você o seu sabe trabalho, né? Melhor que vocês trabalham. Mas hoje eu luto sim, porque quando eu caí, aqui pra gente concluir, pra não esticar muito, eu ouvi muitos anos os pastores dizendo assim, ferido você não pode falar disso aí, vamos supor, vou dar um exemplo, você não pode falar de situação financeira, Nath, porque você depende de ajuda. Eles iam lá na ferida. Olha. Em mim. Você não pode falar de relacionamento, porque o teu casamento é uma porcaria, desculpa a palavra, mas sou eu, isso aqui sou eu. E eu aguentava. Quieta. E aí, quando eu caí doente, isso é muito forte que eu vou falar aqui. Sabe quem me ajudou? Sabe quem me ajudou quando eu tava com depressão? Que eu tentei várias vezes pensar qual é a forma que eu vou tirar a minha vida? Sabe quem me ajudou? Uma depressiva. Uma mulher que toma um monte de remédio e tem o corpo todo cortado de cima e embaixo.
Uma das mulheres mais incríveis que eu conheci em toda a minha vida. Ela não parava de me ligar. Ela não me deixava. Por quê? Porque ela sabia onde estava doendo, porque ela sentia. Ela me ligava de madrugada, de manhã, de tarde. Eu não desisto de você, Tamara. E ela foi o grande instrumento de Deus para eu sair daquele poço chamado depressão. Eu lutei contra a depressão com todas as minhas forças. Eu tenho mais de 30 receitas em casa. O médico falava assim, vai para casa e toma isso daqui. E eu contestava. Eu falava, isso não tá certo. Eu acredito muito no remédio, mas ele nem perguntava. Eu ia no psicólogo e, como a Karen falou, tem profissionais que são formados em fundo de quintal. E eu não vou medir as palavras, não. Porque é uma briga de CRP, de não sei o que, estudou, não sei o que. Você, com os seus anos 7, não vai invalidar a minha experiência de vida, muito menos o que eu estudei, meu amor. Porque você pode ter estudado nas melhores faculdades. Eu duvido você ter uma faculdade maior do que a vida. Então, não menospreze. A história da Nath, a minha história, a de outros que estão começando agora. Eu gosto muito da doutora Andréa Vermont, porque ela dá assim, ó. Ela pega. Vai lá. Ai, porque é psicanalista, tem sabor de psicólogo. Meu amor, faz o seu. Pega o seu trabalho e faça. Entendeu? Tá doendo o cotovelo, por quê? Porque hoje tá crescendo muito. E faça também, Gisele, se você quiser sentir, faça. Por quê? A psicanálise, você tem que fazer a análise. Ela primeiro é feita em você, para depois você trabalhar nos outros. Então foi onde que foi a minha cura mesmo. É um instrumento que hoje Deus usa. O apóstolo Luiz Hermínio, quando eu morava em Itajaí, eu ia demais, né, no Mevan. Ele é maravilhoso, conheço ele, é maravilhoso. Muito. E um dia eu cheguei lá, quando passou a 2019, que eu tive a depressão, que Deus me deu muita graça para usar dos suplementos para sair da depressão. Eu não podia tomar a medicação porque eu estava grávida. Então eu usei de outras ferramentas. E aí um dia eu cheguei na igreja, né? Depois que passou tudo. E eu tinha medo até de ir na igreja. Olha o tamanho, por isso que eu te falei. Olha o tamanho do meu trauma. Eu pisar na igreja, já meu coração já dava arritmia. E aí uma vez cheguei, fiquei bem no cantinho no fundo assim, e ele pegou e falou assim, Tamara, ele falou assim, Tamara não, na pregação, ele falou assim, tem uma pessoa aqui que Deus manda dizer, suas vestes são outra, que é o que ela falou. Não se procure mais no teu passado, você não tá mais no teu passado. As suas vestes são outra, agora é tudo novo, aquilo não te cabe mais. E aquilo foi como uma flecha no meu coração. E eu disse, mas, meu Deus, eu só sei pregar, eu só sei... Calma. A gente tem que saber tranquilizar a nossa alma. A ansiedade, tem muita gente que se equivoca e fala, a ansiedade é medo do futuro. Gente, a ansiedade... Não. Pelo amor de Deus. Medo do futuro. A ansiedade é uma coisa que é muito mais profunda que isso. Ela é como se fosse, você caiu uma gota d'água, você enxerga ali um oceano, você enxerga as coisas muito maior. O pânico, então, é horrível. A depressão, então, você perde o gosto da vida. Você tá ali com tudo, filho, você não tem... Karen, eu juro pra você, eu peguei o combo, Deus me levou com o combo do trio. É muito porque um leva o outro. Você tem só ansiedade, mas você pode desencadear sim a depressão, se você não cuidar. Então foi muito difícil, mas me deu muita força para fazer e sei quem eu sou hoje. E eu só estou no começo. Eu sou um brotinho de goiaba. E Tamara, e lá você consegue, você exerce? Na Espanha? Faço também, eu atendo online, né? Então, quando dá presencial... E o meu atendimento é bem doido assim também, porque às vezes me dá uma doida. Eu falo assim, eu vou até você, vou te atender aí no seu ambiente, porque uma coisa, isso é coisa de doido, tá? Por quê? Uma coisa é eu atender o paciente no meu ambiente. Eu tiro ele do de guerra e trago ele pra cá. Outra coisa é eu ir lá até ele. Amor. É mais ou menos assim, quando um fulano vai visitar você, do nada, com a casa assim, mas você chegou aqui, você nem avisou. Você pega cada coisinha. Eu sou o oposto hoje, eu sou o oposto. Eu faço onde que Deus mandar, eu vou. Eu sou aquilo que Deus quer que eu seja.
dentro da minha E profissão. vocês, né, como a gente está com duas, né, terapeutas aqui, vocês usam do conhecimento bíblico para cura terapêutica? Então, pelo CRP, né, eu tenho o negócio das formações, que é o que hoje que mais, assim, terrível. Antes de eu ir para a Espanha, eu tranquei a faculdade de psicologia no 6º período, na Itajaí, e continuei com o que eu podia fazer EAD, né? Então, a psicanálise, eu sempre estudei, eu sempre fui dessa área, né? Eu tinha o Doulas, que é o projeto que cuida de mulheres, então sempre tive que estar estudando, sempre. É uma coisa que eu falei, é Deus que me escolheu para ser isso. Então, eu fiz cursos de neurociência, neuroanatomia, fisiologia endócrina. Por que eu fiz fisiologia endócrina? Porque quando eu tive depressão, eu batia muito com os medicação. psiquiatras. E eles falavam assim pra mim, presta atenção, não pode tomar essa medicação. Vou dar um exemplo aqui, estalopram, não pode tomar estalopram. Aí ele me dava o clonazepam. E eu sempre fui muito teimosa. E aí eles falavam mal que eu sou teimosa. Eu adoro, amor, ser teimosa. Que eu falava assim, por que você tá me dando esse estalopram? Eu posso tomar o estalopram e ele não me dava o calmante que é o clonazepam, o Rivotril. Não, mas toma isso aqui. Eu falei, qual que é o risco? Que linha tá de risco o estalopram? E qual é a linha de risco do clonazepam? Eu falei, você quer colocar um teste? E eu me batia de frente. Ele falou assim, nem parece que tá doente. Eu disse, não, é que eu quero saber a raiz da minha doença. Se você disser para mim que este remédio vai na raiz, o problema é este. A medicação ajuda, mas ela não trata, ela só trata aquele sintoma, ela não trata a causa. É bom, com certeza. Eu tenho amiga que toma e ela não pode ficar sem, né, por questões maiores, mas eu queria algo que tratasse a causa. Então, eu cheguei um momento da minha vida que eu tinha crises grávida, que eu ia internada e eles botavam na veia. E aí eu questionava, eu falava, não, isso você tá errado. Você não pode me dar para tomar em casa e vem aqui me dar na veia, calmante. Como é que é isso? E aí eu fui estudando. Eu fui me perguntando e pesquisando e sabendo, e aí onde eu entrei com suplemento. Porque o meu problema era do principal, o gatilho, que esse é outro podcast. O gatilho, aonde foi? Isso é outra conversa, mas aonde que foi que desarmou tudo em 2019? Teve uma situação de assalto, que eu já tava com o copo cheio. Sim. E aí, quando eu tava grávida da Rebeca, hormonal. Por isso que eu fiz especialização em fisiologia endócrina. Porque os hormônios é a raiz de tudo. É a base, é hormônio, neurônio, é células. Então, você tem que saber a tua alimentação, o teu sono. O sono é como se fosse um filtro do ser humano, gente. Você tá dormindo e tá arrancando as coisas ruins da cabeça. Uma pessoa que não dorme direito, ela não vive direito. Que já me irrita aqui. Porque, gente, eu conquistei isso a duras penas. Eu tô te falando de verdade. Antes você falou que passou 1 ano sem dormir. Sem dormir, eu era totalmente desregrada. Quando eu vejo hoje um fulaninho que deveria estar dormindo 3 horas da manhã e 3 horas da manhã está no telefone, me irrita. Aí dá ataque, arritmia, aí tô com ansiedade. Não dorme? Você não come direito, você não dorme direito. Você vive, acordou, é neurociência. Pelo menos 20 minutos eu fiz algum curso de neurociência, porque eu tava com muita vontade de sair daquilo lá. Muita sede. Então eu aqui, ó. Eu saí de 2019, peguei a pandemia. Você acha que a pandemia eu fiquei depressiva? Não, Deus foi tão bom comigo. Só chorei. Eu mergulhei no estudo. Teve gente que ficou milionária, teve gente que estudou, eu chorava, entrei em depressão. Eu mergulhei no estudo, eu falei, agora porque eu gosto de abraçar as pessoas, eu não podia mais ver ninguém. Aí eu tinha que ficar dentro de casa, eu gosto de comunicar. E aí eu tinha crise de choro e ansiedade. Cada vez que eu pegava um Covid, eu chorava mais e me isolava. E tanta gente que eu conheci que ficou milionária fazendo infoproduto, em vez de eu usar meu tempo para aprender, eu usei o tempo para chorar e ter crise de ansiedade. Eu comecei a ir pro hospital achando que eu tava com Covid e o médico falava, não, pode voltar, é ansiedade. Eu falava, mas minhas costas tá rachando, meu peito tá doendo. Parece uma pessoa assim,
dando murro, pegava fogo minhas costas. Ele falava, não, eu falava, não, mas não pode, meu pulmão tá com algum problema. Ele falava assim, não, vou fazer os exames pra você ver. Você tá com crise de pânico, de ansiedade. Voltava pra casa, entrava em desespero, começava a chorar de novo. Tá vendo? E eu vou falar pra você, é frescura, Gi, crise de ansiedade. Não é. Só sabe então, quem passa. Mas isso que eu falo, teve gente que ficou milionária, eu só chorei. Não, eu estudei. Eu mergulhei e falei, né, usou bem a pandemia pra aí estudar, eu usei, se aprimorar. Eu peguei um combo de... Mas Deus foi, assim, tão bom que preparou pessoas. Eu ia nas farmácias... Vale, sim. Por isso que eu falo, gente, seja excelente na área que você é. Se você é um bom empreendedor... Faça bem feito. Você tem que identificar o que você nasceu para ser. Eu não Lute adianta. por aquilo que você faz. Eu sou isso aqui, acabou. Se eu tentar ir vender tênis, eu vou passar fome. Eu venho trabalhar aqui todos os dias como se fosse o primeiro dia. Porque eu sei o quanto eu pedi por isso aqui. Então, eu luto todos os dias. Então, eu levanto de manhã, isso aqui para mim é como se fosse o primeiro dia. Todo dia fosse o primeiro dia que eu abri a minha porta aqui. E você faz com excelência. Então, e aquilo que te mantém vivo, a tua profissão, claro, a gente fala assim, mas a gente sabe como está o nosso país, como estão as pessoas. Mas na medida do teu possível, você tem que fazer. Então, na pandemia, eu aproveitei e mergulhei no suplemento, porque Deus preparou tudo. Eu ia nas farmácias, às vezes, com as receitas do remédio, que eu tenho até hoje guardada, como se fosse um troféu. Aquilo é um troféu. Eu olho para a receita e eu falo assim, eu venci você. Até hoje, que o cérebro também é assim, ele é atemporal. Então, não é o passado e o futuro, ele vive como se fosse tudo sempre. Hoje, acabar hoje. Sim. O cérebro é assim. Então, como se fosse acabar hoje? Não. O cérebro só existe o hoje. Então, se você... Vou dar um exemplo. Perdeu um ente querido. Se você lembrar da imagem dele, teu cérebro vai estar como se revivendo aquela situação e vai fazer você chorar. Então, por isso que ser um perfume, você... lembrei de tal fulano. Comida, porque ele faz você viver e libera hormônios. Ambientes, exatamente. Música. Tudo, por isso eu trabalho com pessoas que às vezes falam, nunca mais vou voltar para aquele país. Eu falei, mas não é sobre o país. É sobre o que você passou naquele país, então é tempo de você confrontar. Mas como que eu vou fazer? Vamos fazer regressão? Não. Nós não trabalhamos com regressão. É simplesmente você lembrar do que você passou naquele tempo e ter uma ação diferente. Ô, Nath, você que trabalha com o transgeracional, né? As nossas dores ao longo da nossa vida, tem muitas pessoas que têm esse conhecimento de buscar terapia, de tratar, a gente vai evoluindo, a gente vai buscando sempre estar melhorando, né? Tem muitas pessoas que não têm o conhecimento e passam muitos anos da vida, eu já vi pessoas que passam a vida inteira em sofrimento, não conseguem curar traumas e também evoluir emocionalmente nem fisicamente, né? Tudo está atrelado ao nosso subconsciente? Sim, na verdade, assim, quando eu fui estudar, eu encontrei que nós temos 3 tipos de traumas. O existencial, você tem um vídeo disso no Instagram, que é o que eu passo hoje. O que você tem hoje? Tenho depressão, tenho ansiedade. Isso é o existencial de hoje. Aí tem os traumas intrauterinos, que é tudo aquilo que você recebeu da mãe. Teu sistema nervoso se formou dentro do útero da mãe. As primeiras impressões foram as impressões que vieram da mãe. Então, quais foram as tuas percepções naquele tempo? A mãe estava feliz, a mãe estava triste, a mãe estava com ira, a mãe queria menino, não, a mãe queria menina. Todas essas impressões ficaram registradas nas nossas células. Por isso que nós falamos muito sobre memória celular. E também tem a transgeracional, que é a área que mais eu mergulhei. Por quê? Porque assim como a Bíblia e a ciência, elas nos demonstram que a gente carrega gerações dentro da nossa genética. Eu gosto muito de falar sobre que nós carregamos 50% pai e 50% mãe. Genética. Nosso DNA se formou através deles. Mas meu pai já tinha 50 do pai e 50 da mãe. A mãe dela também. Então, assim, cientificamente, alguns falam que carregamos 7 gerações, outros falam que carregamos 8, outros falam que carregamos 10. Eu sei
comprovadamente também biblicamente que nós carregamos algumas gerações. E tudo isso está onde? No nosso inconsciente. Então, 5% da minha vida eu lembro. Você vai me perguntar o que eu fiz semana passada, tem coisas que já não lembro mais, mas estão todas guardadas. Então, tem coisas que eu lembro? Sim, 5%. Eu sempre falo para minhas clientes que eu tenho muito ainda a trabalhar na minha vida. Porque quando eu faço algumas ressignificações com elas, elas conseguem acessar lugares assim que eu falo assim, uau, ela viu, ela sentiu, ela tudo visualizou assim completo. Eu não tenho isso. Nathalie, sou ainda muito bloqueado. Tem alguns lugares do meu inconsciente que não consigo acessar, principalmente na paternidade. Então, hoje, se você me perguntar, eu vejo meu pai perfeito. Meu pai não é perfeito, né? Então, por quê? Tem lembrança da infância de coisas ruins? Nenhuma. Na psicanálise a gente fala que você recalcou. Nathalie, não tenho nenhuma. Só que eu sei pelo temperamento do meu pai, né? Pelas coisas que já ouvi. Eu sei que teve algumas coisas que eu mesma, não quero ver. A gente então, apaga. Jogo tudo vamos jogar tudo lá? Isso. Então, assim, você também fez uma pergunta sobre se eu utilizo a fé dentro das sessões. Primeira coisa que eu faço é uma anamnese, quando eu vou à minha primeira sessão. Eu já vi pessoas que não fazem isso. Dentro da anamnese, eu sempre vou perguntar a profissão, né? Religião. Então, ali eu já vou me basear. Eu atendi um homem que nunca falei de Jesus para ele, dentro de sessão. Nunca foi falado sobre Deus, ou eu querer colocar minha fé dentro. Mas teve um momento ali, depois de 6 meses de terapia, onde ele falou, eu nunca te falei sobre uma área minha que eu preciso trabalhar. E perguntei qual. Então, eu vejo de vez em quando assim uns vultos. Pum! Na hora, falei, olha, agora pego. Né? E aí eu falei, olha, você está falando de uma parte espiritual que você nunca me falou. Ele falou, sim, desde criança eu tenho assim, 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 assim. Eu falei, que legal. Então, vamos fazer. E aí eu comecei a falar de uma forma espiritual. E naquela sessão eu falei assim para ele no final, posso fazer uma oração com você? Ele falou, pode. E aí eu fiz uma oração e ele entregou a sua vida para Jesus. Nunca mais falamos disso. Que incrível. Entendeu? Mas se passaram 6 meses. Então, a minha abordagem não é falando de Deus, nem Jesus, nem nada na primeira. Eu preciso que a pessoa queira, porque eu entendo que Jesus também é assim. Ele nos respeita. Sim. Então, se você quer, você vai abrir e ele vai entrar. Eu não preciso ficar abrindo a porta para eu entrar junto com Jesus na tua vida. Porque tanto cientificamente quanto na parte espiritual, as duas você tem que querer. Você tem que querer. Tem gente que fala, não sei o que é essa terapia não, minha mãe que mandou eu vir. Aí eu falo, tua mãe que mandou vir? Tá bom. Então, aí eu faço algumas dinâmicas, eu que mais converso naquele dia. Igual foi com essa menina que eu falei de 16 anos. Ela disse para a mãe, eu não quero. A mãe convenceu e eu fui no ambiente dela. Fui na casa dela, entramos no quarto dela, e aí ela deitada ali com as pernas cruzadas, com a meia, né, o moletomzinho dela ali na cama. Então ali nós sentamos e aí eu comecei a falar, levei meus desenhos do consciente, do inconsciente, levei o meu DNA, eu tenho vários desenhos, né, que eu gosto de mostrar e tal, para que a pessoa... É um quebra-gelo que eu uso. Entendeu? Então, a pessoa ali se desmonta, já não está mais na defensiva. E aí, às vezes, a pessoa na primeira sessão, quando eu vejo que está muito armada, na primeira sessão, ela às vezes fala 20 minutos, eu que falei 40. Porque geralmente fica 1 hora, né, com as pessoas. Então, assim, depende muito de como eu vejo a pessoa. Mas, às vezes, eu não preciso nem falar, eles sabem. Quem a gente carrega. Só no conselho de ética mesmo, né? Da psicologia, a gente não pode. Não pode. Eu também evito porque hoje não acaba sendo prejudicada. Mas
quando tem que ser tudo preparado, no ambiente, Deus prepara o momento, aí tem uma brecha e a pessoa se sinta confortável para não achar que a gente tá, porque hoje em dia tem até processo. Então daí sim, eu também falo, mas senão não. E você, Karen, você sentiu a sua vida mudou quando você teve o conhecimento de toda essa parte terapêutica, que você também passou por algumas fases na sua vida e você viu a sua melhora, tanto pessoal quanto profissional? Foi algo que veio até você ou você buscou? Então, eu ser bem sincera para você, eu era muito terapeuta. Porque a verdade é que a gente às vezes conhece alguns profissionais que não são tão, né? É igual pessoas, né? Igual médico, acho que cada um... às vezes você debate com um, às vezes você não gosta do outro, mas assim, eu tive uma infância muito difícil, né? Passei, como eu te falei, passei por rejeição, passei por abusos, né? Abuso sexual, abuso psicológico, abuso emocional. Então, e tive 2 tentativas de suicídio. Ali na faixa ali de 12 aos 14 anos, né? Aliás, a última tentativa que foi a mais forte, que foi com veneno de sítio, de roça, né? Eu tive ajuda muito hoje. Esses dias eu encontrei ela. Eu estudava no Barão do Rio Branco, ali na Paraná. E a nossa diretora, que era a Denise, ela me ajudou muito, muito naquela época, sabe? Porque eu tinha uma carência muito grande afetiva, principalmente de mãe. Então, assim, eu buscava em outras mulheres que conseguiam... Porque, assim, o instinto materno é um instinto de abraçar, Sim. de acolher, né? Por isso que quando a gente abre, assim, a fé com a mulher, ela tem muito o papel meio que do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo é mais consolador. A gente traz isso como a feminilidade, de acolher, de abraçar. O pai, o homem, ele é mais de confrontar, ele tem que te dar a direção. A força, isso quem faz é Deus, né? Proteção. Então, vamos dizer assim, tudo tem um alinhamento, se você pensar. Então, nessa época, eu me sentia, assim, muito... de uma certa forma, eu sentia muito, assim, essa falta de amor. Então, eu não era aquela criança amada, cuidada, protegida, né? Então, a vida, ela me ensinou muita coisa. Só que Deus foi muito bom comigo. Então, eu sempre digo assim, eu nunca... Gisele, eu nunca vou falar de êxito, de sucesso, sem ter que falar de Jesus. Muitas pessoas, às vezes, me colocam, mas ela é carochi. Não, mas é porque, assim, Deus teve esse papel importante na minha vida. Que é o ponto de, quando eu não me senti acolhida, eu conheci mulheres que me acolheram. Sim. Então, hoje, quando a gente está falando aqui de acolhimento, de cuidar de mulheres, é muito importante. Porque a gente se depara na vida, às vezes, um abraço. Você não precisa ter a palavra, às vezes, né? Você não precisa de uma oração forte de libertação. Às vezes, um abraço numa pessoa cura, né? Quebra ela, faz ela se sentir amada. Então, assim, eu tive essa fase minha. Essa fase de tentar suicídio na adolescência, aí logo comecei a trabalhar, né, tudo mais, então assim, só que eu sempre tive uma garra muito grande de repente, eu não sei, inconscientemente mostrar que eu tinha valor, não sei, vocês podem, né? Então eu tinha essa garra de fazer assim as coisas darem certo, eu tinha que ser, eu tinha que correr atrás de algo. Talvez para você ser vista até pela tua mãe. Pode ser vista, ser aprovada, não sei, inconscientemente. A gente acaba entendendo depois, né? Mas eu tinha essa garra. Então, assim, Deus ele foi muito bom comigo. E ele me deu o dom de ser comunicativa. Eu sou comerciante desde os meus 16 anos. Eu trabalhei, meu primeiro trabalho, Gisele, foi na Triguecia, ali na Paraná. Que hoje até, há pouco atrás, eu encontrei a Carlos, né? A Carlos hoje, ela aceitou Jesus. Mas na época lá que eu trabalhava lá, a gente não podia ouvir ela descendo as escadas, assim, que ela era o terror, né? Eu falei pra ela esses dias. Então, ali eu tive meu primeiro emprego. E eu trabalhava ali, entrava 6 horas da manhã, saía 2 horas da tarde. E aí, logo depois, eu conheci uma mulher, que algum de vocês deve lembrar, que é aquela que fazia café aqui no Mufato. Eu esqueci o nome dela. Eu conheci ela e conversando com ela, ela falou assim, vem aqui trabalhar comigo. Então eu saía de lá,
da Trigsi, eu andava, vinha aqui, até aqui no Mufato aqui, a pé, e daí entrava 2h30 e ficava até 6h30 trabalhando. Isso com 16 anos. E aí eu já morava sozinha, já morava numa kitnet, então eu já me virava. Então, assim, foi isso. Aí a gente fala assim, tudo isso me empurrou pra eu ser. Então a gente às vezes olha, tem gente que pega a dor e coloca como se a dor fosse, e se coloca no lugar de vitimismo. Eu peguei a minha dor e falo que a dor é a melhor faculdade que você tem na sua vida, o melhor aprendizado. Deus usa a dor para te transformar em algo que nem mesmo você sabe que você é. Porque se a gente for parar para colocar assim, ó, quando uma tropa de elite do exército, os SEALs, que são um dos mais, assim, os caras mais fera, o treinamento deles não é mamão com açúcar. Sim. O treinamento de um SEAL, ele é extrema, e só fica quem é extremamente corajoso, não desiste, não retrocede. Porque você tem uma missão. Ele é dado uma missão para ele. E se ele desistir, ele não é aprovado. E eu vejo a dor, Deus fazendo isso. É como se tivesse uma missão. A dor, ela vem para te transformar em algo que nem você sabe que você é. Mas você precisa entender. Tem uma lacuna aí. Se você não entende, se você pega a dor e se coloca como vítima, você vai ser a vítima do mundo. Mas se você pega a dor, rompe isso e entende que é um propósito para te transformar, você usa a dor como uma ferramenta para você crescer, para você ter sede, ter busca. Porque a gente está numa roda aqui de 4 mulheres, tem a Dani que está nos bastidores, todas nós tivemos e usamos o que quis nos matar para vencer, para romper. Sim. Então eu acho que esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo de você evoluir, enfim. Eu tive sempre essa disposição, essa coragem, que eu nem sei, eu falo que não vem só de mim, vem dele. Mas quando eu cheguei na minha maturidade, e que isso tudo tinha, né, de certa forma, sido rompido, a mãe, as dores ali, eu entro num relacionamento. Onde esse relacionamento, hoje, um fruto desse relacionamento é minha filha, que é meu tudo. Uhum. Mas esse relacionamento, ele me traz, foi um relacionamento muito rápido, muito recente, e que de uma hora para outra eu me vi grávida, e de uma hora para outra eu tinha 2 crianças para cuidar, e de uma hora para outra ele também, vamos dizer assim, se transformou numa pessoa que eu não conhecia. E aí, quando ele rompe, quando ele decide ir embora da nossa relação, e aí eu já tinha a Emanuela tinha 3 meses de vida, e aí a gente passa por exemplo, eu tive um dia que eu já tava assim, até mesmo pelos hormônios ali que a Tamara falou, acho que o hormônio ali de você estar no porpério. Eu tive uma gravidez que foi cesárea, e de você trazer toda aquela bagagem ali, de não dormir direito, de não ter descanso, de acordar de madrugada, sim, tudo. A gente tava meio que num estopim ali, né? E aí, acontece o quê? Um dia, num domingo, eu me lembro muito bem, isso foi dia 13 de março, num domingo, ele é convidado para ir num evento de jipes, ele sai com o pessoal, ele passa o dia inteiro bebendo. E eu em casa. Não, tô com a neném pequena, não vou ficar em casa, não tô bem, quero ficar em casa. Quero ir na igreja hoje. Tô precisando, acho que nós precisamos. E tal, e tal. Então eu vou na igreja, volto. Aí ele chega em casa bêbado. E o nosso portão era basculante. Aquele que faz, né, sobe assim. E aí ele tava ali, o amigo dele deixou ele ali abre, não abre, a chave dele ficou no meu carro e tal, abre, não abre, eu ali comendo, vindo, nenê no sofá. E de repente eu escuto ele falar assim. E aí eu vou deixar aqui um parênteses bem grande, tá? Que isso é muito espiritual. Ele falou assim, antes de eu abrir o portão, a hora que eu entrar aí dentro, eu vou te matar aí dentro e vou beber o seu sangue.
E aí você pode achar, ó, você fez essa... É loucura. Chorei quando... É loucura. É loucura isso, porque Mulher assim... passa cada coisa. Porque Malu, a cada gente, coisa. um ser humano, um pai, um homem, eu acho que um ser humano em si, ele não faz esse tipo de coisa. Eu acho que ali ele tava, sei lá. E aí, eu acho que pelo medo ali que tava de ele fazer um escândalo, eu abri o portão. E quando eu abri o portão, esse homem, que ele tem 98 quilos, né, 1,84 m de altura, ele vem e me dá uma voadora no peito. E eu caio. Eu tava numa cadeira assim, ele veio, eu viro a cadeira e eu... E naquele momento, gente, eu achei que eu ia morrer. Que era o meu... E aí eu não sei como ele volta em si, eu vejo que ele voltou em si. E aí, em vez dele me dar porque eu achei que ele ia me dar um soco no chão e ia me matar. E aí ele voltou em si, ele me pegou pela mão assim e me puxou. Só que quando ele me puxou, minha única coisa era fugir, era tipo sobrevivência, instinto de sobrevivência. Aí eu saí gritando e tal. Então, assim... A gente olha e não imagina, né? Você olha assim, tão bonitinha, ajeitada. Nossa, nunca imagina uma super mãe. Ninguém imagina o que tem por detrás das nossas feridas. Eu só vou colocar uma coisa pra você. Não faça da dor um troféu nunca. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é tão forte. Tem gente que não gosta desse elogio. A gente muitas vezes não pediu pra ser forte. Agora o neném, quando nasce, faz força. Alguém tem que fazer a força pro neném. E muitas vezes, quando a gente casa, quando a gente vê no inconsciente, que se torna familiar ali a figura masculina. E isso aí é uma outra conversa. E aí você vê que, poxa, de novo, eu me decepcionei com o meu primeiro amor, que é o nosso pai, nos decepcionou. E eu vim e fiz de novo. Então, é realmente muito difícil. Você olha e não parece que, nossa, é tão forte. E isso é tão incrível, né, Tamara? Que o primeiro amor, o pai, agora o marido. Se ela não tratar isso em análise, o próximo parceiro vai acontecer de novo. Não adianta querer fingir. Exatamente. Vai voltar, ele vai vir como príncipe, no cavalo branco, né? Ele vai vir maravilhoso. Mas aí, meninas, que entram a terapia na minha vida. Isso. Você entende? Porque assim... Você, de certa forma, você acha que você tá fazendo tudo certo. E aí você tá fazendo ali no instinto. E eu, assim, eu estou falando isso aqui hoje, mas é uma coisa que é muito... Eu não abro. Não saio contando como se fosse palestrante em qualquer lugar. Sim. Porque é uma coisa assim, eu estou falando hoje porque a gente tá falando com mulheres. E de repente, assim, estão passando por isso. E nosso intuito é o quê? Fazer com que várias mulheres saiam do casamento? Não. A gente quer que mulheres criam coragem de sair de um lugar... que é tóxico, que faz mal. E elas entendendo que para você não foi fácil. Não. Mesmo que você fugiu ali na hora, não deve ter sido fácil. Quantas vezes você não pensou, mas pode mudar? Ah, meu Deus. Vou voltar. Então, mas pela minha filha. Não, pelo dinheiro. Mas aí foi legal você falar isso, um link. Antes disso, porque isso, gente, nada acontece do dia pra noite. Não existe, um casamento não acaba de um dia pra noite. Não. Quando uma mulher ou um homem... Um pouquinho todo dia. Uma empresa não acaba do dia pra noite. Você do sexo. Você entende? Não existe uma coisa do dia pra noite. Todo dia te irrita. Mas isso aconteceu? Não, gente. O negócio já tava, né? De outras coisas que eu não vou... Vamos dizer assim, da parte dele, não da minha, né? Mas vamos dizer assim, com 8 meses, mais ou menos, de gravidez, eu quis sair da casa. Eu quis achar um lugar. E aí, olha só. E aí eu tinha uma líder, ela é maravilhosa, mas eu tinha uma líder, que era minha amiga e era pastora. E eu fui até ela. Porque eu fui ver um lugar pra mim sair de casa, grávida. Aí ela conversou comigo, e como assim, sempre, quem me conhece sabe assim, eu sempre trabalhei, sempre tive essa... Então, vamos dizer assim, aí ela chegou pra mim e falou assim, você dá conta. A gente sabe que você consegue. Se você quiser mudar, criar essa filha sozinha, você consegue, você pode, você sabe. Mas hoje você tem uma família. Não é mais só você. Você tem uma filha. Então é isso, Tamara, que eu acho que assim, a gente tem que lutar pela família e tem que lutar pelo outro, mas quando o outro admite que também precisa. Sim. Você não pode estar num campo lutando sozinha. Sim. Com uma pessoa que nem admitir que é doente.
que é o com que a gente certeza. estava falando aqui, Não entende? muda ninguém. Então, assim, por exemplo, teria evitado, de repente? Teria. Daí, naquele momento, eu, como era muito, assim, impulsiva, eu falei, ela tem razão, eu tô tomando uma atitude precipitada. Eu tenho que me colocar num lugar, ficar aqui e lutar por isso. Por quê? O detalhe era assim, gente. Pai só é pai depois que tem a criança no colo. Ele tá todo assim porque, assim, é você é a mãe da Eu criança. acho engraçado, tudo acha justificativa, né? Ele vai ser pai, ele vai mudar, ele vai ter aquele amor, aquela coisa toda, né, gente? Depois que a criança nascer. Mentira. Quem é pai desde o momento que sabe que é pai. Veja como que ela fala jamais com isso que é anti-análise. Isso é uma coisa que dói ainda. Por quê? Porque eu acho muito engraçado a fala de que, nossa, o pai ajuda. Não, o pai não ajuda, amor. O pai tem que fazer a obrigação dele. Quer dizer, quando uma mãe abandona, entre aspas, assim, deixa o filho com alguém, vai trabalhar, ou deixa o filho com alguém, vai passear, ela é o quê? Irresponsável, mas o pai pode. Aí tem a fala assim, não, mas o pai te ajuda. Não, o pai dá pensão, ele ajuda assim. Não, você não tá ajudando, você tá fazendo a sua obrigação, você não vai ganhar um prêmio por fazer a sua obrigação. Porque sempre a carga maior fica com a mulher. E outra, eu ouvi muito dentro das igrejas, até que a morte os separe. Agora eu vou olhar bem pra câmera. Que morte? O feminicídio que tá hoje aí, eu quase fui estatística. Que morte? É que dentro da muita casa gente já tá um relaciona caos. que relaciona aquela passagem que somente pode Eles separar usam, mas por usa- traição. Sim, mas são Mas líderes. a traição não entra somente da pessoa trair Pelo com amor de mulher. Deus, gente. Então. A traição já entra dentro da falta de respeito, dentro da agressão, porque está traindo a tua confiança. Da falta de responsabilidade de casa, de ser homem, de ser o mínimo. Pra mim foi muito difícil, pra mim foi muito complicado. E aí que entra a terapia entrou aí pra mim, é por causa do momento que eu estava vivendo, né? Tinha a minha bebê recente, estava muito cansada, exausta, hormonalmente. Então, assim, foi muito difícil, porque eu emocionalmente estava muito abatida. Porque, assim, nessa relação eu saí muito destruída, emocionalmente principalmente, desacreditando na mulher que eu sempre fui, corajosa, ousada, sem medo. Então, ele me deixou num lugar que eu me senti um lixo. E eu acho que esse é o grande problema de várias mulheres que não conseguem romper porque elas estão se sentindo um lixo. E aí que entra muitas vezes uma terapeuta, uma psicanalista, uma líder, uma amiga. Gente, a gente tá falando assim de você saber olhar para a dor do outro e saber naquele ponto que você viveu, você saber que ela precisa, porque a dor eu já senti. Então, Gisele, nessa relação, encurtando aqui, todos os meus traumas de infância que eu tinha praticamente já vencido, foi um gatilho para voltar todos. Por quê? Novamente eu me senti rejeitada, novamente eu me senti traída e novamente eu me senti abandonada. Porque E novamente com o sentimento de morrer. Exatamente. Porque aí entrou o sentimento de estar, né? Então, pra mim, foi aí o gatilho. Aí eu voltar. Só que aí eu via que tinha um ser que dependia de mim. Eu não podia sangrar em cima da minha filha. E você entende que você consegue hoje ver que se curou é um ciclo. Eu vi que tinha alguma coisa para se resolver ainda pendente, veio e voltou todas as dores. E aí sim que eu descobri a terapia, porque eu falei assim, ó, eu conheço a palavra, eu vou, né, vou buscar Deus tal. E aí aconteceu isso novamente, então tem alguma coisa que ficou ali para ressignificar e tal. Aí que eu conheci a terapia. Aí eu fui atrás de terapia, uma terapeuta cristã. E que, então, assim, a gente acaba mexendo com algumas coisas. E aí, a Nath tá aqui falando de transgeracional, né? E eu descobri que algumas dores que eu tinha, e algumas coisas que eu tinha, era do útero da minha mãe. Eu trazia lá o sentimento lá do útero dela. Então, a gente foi liberando. Tem coisas que ainda não liberei, que ela fala assim, é muita dor. Traz muito trauma. Por exemplo, a gente foi mexer lá e disse que aconteceu algo terrível quando eu tinha 3 anos de idade. E que tava ali a dor e que afetava justamente o meu aparelho reprodutivo, que ali, né, eu já tive endometriose, mioma, e aí tava ali. E a gente vai até poder liberar a dor.
Então aí foi quando eu descobri a terapia, né? Mas mesmo assim, a minha fé ainda foi o que me manteve de pé, firme, e que me faz a cada dia não desistir. Se as pessoas conseguissem entender que a terapia não é só para quem está quase surtando, ou que já surtou de vez. A gente deveria ir pra terapia É igual, quando tá bem. Eu vou falar uma coisa. manter. Eu falo assim que as pessoas não fazem entretenimento. propaganda da parte estética do Botox. Tem gente que já desde 20 e poucos anos já começa a fazer o Botox, porque vai mantendo para não chegar ao ponto de ficar as marcas e que aquilo não tenha mais Uma boa... reparo. Gostei. Entendeu? Isso. A terapia é a mesma coisa. Se as pessoas entendessem que você pode ir aos pouquinhos. Não só quando a gente já tá não a ponto só de quando já não dá cortar. mais. Quando, como ela diz, a Esgota. gotinha que transbordou tudo. Mas se já aconteceu de transbordar, venha do mesmo jeito. Dentro da terapia, eu falo para as pessoas, a gente aprende uma coisa incrível, que não aprendemos a vida toda, que é não julgar mais. Ali você vê, Esse meu é um ser de Deus. luz. Meu Deus, como que eu julguei tanto meu pai, como que eu julguei tanto a minha mãe. E a partir do momento que você tem essa consciência e que você para de julgar, parece que as coisas vai abrindo. Não, e quando a gente aprende, por isso que conhecimento nos liberta. Quando a gente aprende, aí a gente comecei a aprender a ressignificar. Então eu sabia que certos sentimentos que eu tinha vivido ali na minha quando eu estava grávida, na minha gestação, eu tinha que remir na minha filha. Sim. Sim. Então, daí o que você faz? Você já consegue prevenir a tua próxima geração. Uhum. Então, é importante. Eu vou dizer assim pra vocês. Não é fácil, tá? E, Gisele, um dos maiores preconceitos que eu tive não foi de homens. Imagino. Nesse momento. Foi de mulheres. Ah, mas isso aí não é novidade. Elas Então, conseguem. assim, a gente tá sendo muito Elas madura. conseguem, amor. Elas têm o dom. Exatamente, Tem o sabe? dom. Então, É porque até parece que estavam esperando você errar. Somente já para falar. Teve uma abençoada que não era íntima minha, mas assim, quando aconteceu isso, que ela foi lá na minha casa e no outro dia eu tava totalmente moída, machucada, tudo, aquele ferimento de ter sido agredida, aquela sensação, enfim. E aí ela disse pra mim assim, ela falou pra mim, ele falou pra nós que ele não conseguia mais ficar em casa. Eu não conseguia mais. Eu falei, mas ele é um homem que ele sempre gostou de ficar na rua. Muito difícil eu segurar, colocar ele num sofá pra assistir um filme. E quando você tá grávida e quando você quer ficar em casa repousando, que, né, o momento que você tem pra dormir às vezes é... E aí ela falou assim, você tem que ver o que você está errando, o que você tá fazendo. E deixa eu corrigir essa minha fala. Falei, parece que elas estão esperando você errar. Na verdade, não é porque você errou, é porque aconteceu um erro. Aí é bom porque elas conseguem jogar esse erro em você. As mulheres são muito assim. Então, pra mim foi bem... Porque aí uma pessoa que era cristã foi lá e me falou isso. Primeiro me apontando. Ela não me acolheu. Ela me apontou. No dia do ocorrido, quando tinha acontecido a ocorrência, eu liguei pra pastora. Para uma pastora que eu tinha ido no culto, certo? Porque eu tinha falado com ela que eu queria que ela fosse lá me ajudar, porque o negócio estava difícil. Tá? Ela falou, vai na igreja, vem aqui no culto. Eu falei, fui eu e minha filha. E quando aconteceu, quando eu liguei para ela falou assim para mim, se o teu marido te agrediu, você não tem que ligar pro pastor, você tem que ligar pra polícia. Eu falei, tá bom, já liguei. E aí, outra, né? Quem veio me socorrer? Foi uma amiga louca que eu tenho até hoje. Que a hora que eu liguei Eu pra adoro ela, as amigas loucas. chorando. Um beijo, dizendo amiga que ele- louca. Que ele tinha... Gente, sério, você tem que ter uma amiga mais Tenha, doida mais doida que você. Sempre, Sempre. E por isso que eu tenho uma frase assim, ó. Eu não gosto de gente parada. Eu também não gosto de gente parada. Eu não gosto de gente assim, sabe? Sim, sem perspectiva. Pessoas... Água de poço. Ah, Tem que não, ser Deus me isso, água de defenda. poço. Tem que ser uma Não. pessoa intensa. Uma pessoa que chacoalha você e fala assim, ó, você precisa olhar pra você, ter mudança, te chacoalha, não deixa você desistir. Quando eu liguei pra essa minha Chama-se amiga, Santa Rona. quando eu liguei pra essa minha amiga e falei que ele tinha me agredido, ela apareceu lá armada.
Porque ela falou, o quê? Eu não sei como minha amiga tá. Se eu chego lá, esse cara vai pra Nossa. cima de mim, eu meto Aí você uma já bala na elevou o cara nível, dele. tá, cara? É armada. Sério. Você já elevou, tem que já arrumar uma desse nível. Não, mas assim, né? Eu falo isso, não posso nem falar o nome dela, mas eu digo assim, é uma amiga dessa que você precisa, uma amiga louca. Mas eu seria Uma amiga armada, tá? Uma amiga eu vou te que falar. te defenda. Eu sou Não muito é leal. Por isso que Deus não dá tanto poder. Você tá Mas entendendo? e não deixa, e nem dinheiro pra comprar. Você entende? Então, assim, gente, é sério. Né? A gente tá falando isso aqui, mas é muito sério. Sim. É muito sério você saber olhar pra esse tipo de coisa, assim. Então, eu particularmente, eu tive que ser muito forte por causa da minha filha. Porque assim, eu quis tanto ela, que quando ela veio, aconteceu tudo isso, eu não podia falhar com ela, Gisele. E você sabe que quanto mais você trabalhar na tua história passada, presente, você está criando uma geração saudável. Mas sua filha vai ser feliz. Nossos filhos, né? Não, porque ela vai olhar para você e ela vai escolher ter uma vida desde o momento que você escolher ter uma vida saudável, ela também vai escolher ter uma vida saudável e não repetir a história da minha mãe, nem dos Eu antepassados. costumo dizer assim, a gente se torna a mãe que a gente gostaria de ter. Então, a escolha sempre vai ser a escolha. O livre-arbítrio não é à toa que está lá no começo da história. Então, eu quero te dizer assim, ó, pra você que tá ouvindo a gente, você não vai agradar ninguém. Sempre que você, nem Cristo agradou. A gente vai sempre ter problemas, as pessoas não... Uma hora você não vai ser aceita porque você não fala, outra hora você não vai ser aceita porque você fala demais. Então, primeira coisa, seja você. Entenda quem você é, o teu propósito e seja você. Não importa, você não precisa agradar as pessoas, você precisa ser quem você é e as pessoas que gostam de você vão se aproximar sem você precisar fazer nada. Quando você citou ali Neemias, quando Neemias não estava fazendo nada, Não, ninguém faz nada. se levantou contra Ninguém faz ele e não nada. teve oposição. Foi só ele pegar Só a obra pôr a para mão lá. levantar os muros que tinham sido Que já estava queimados. faz tempo. Levantam Sambalate e Tobias. Então, assim, tudo quando você se levantar, a gente se levanta em uma obra com um propósito para fazer algo que vai edificar alguma coisa, sempre vai ter um Sambalate e um Tobias. Então, não te preocupa, só faça. É verdade. Exatamente. E eu, em relação à terapia, o que eu posso falar para as pessoas é o que eu falo sempre para minhas clientes. A gente se preocupa com pai, com mãe, com filho, com igreja, com trabalho, com vizinho. A gente se preocupa com todo mundo e esquece de olhar para nós. E a pergunta é, e quando você não estiver mais bem, o que vai acontecer com todas essas pessoas? Por isso que é necessário que você escute o corpo. Sempre falo, a doença é a nossa amiga. Porque ela está te falando, opa, tem algo a trabalhar ali, tem algo a resolver. E muitas vezes não é físico, muitas vezes é emocional. Então, assim, se cuida, se prioriza. Para de olhar que uma sessão é cara. Não é sobre a sessão, é sobre o investimento que você está fazendo na tua vida. Quanto você tem investido? Quanto tempo você tem dedicado a você? A se cuidar, tanto esteticamente e também, principalmente, interno. Porque muitas mulheres se cuidam por fora, mas estão sangrando por dentro. Quantas pessoas eu escuto falar assim, esse mês eu não tenho para pagar uma sessão, mas está numa festa, mas está lá fazendo algum procedimento estético e sangrando por dentro. É tempo de você se posicionar, de você falar, eu preciso restaurar a minha identidade, eu preciso buscar a minha identidade. Aonde que eu perdi ela? Por isso que ela está espalhada em todos. Então, por favor, se prioriza, faça terapia, é muito importante. Não é só para loucos. Como diz a Tamara, vamos falar direto, né? Não é só para loucos, é para quem quer saúde. E hoje em dia, essa geração, e a que está por vir, só vai ser a terapia. Pode acreditar. Com certeza. Isso mesmo. Eu falo para os meus filhos assim,
Por que a gente tem que esperar amadurecer, sofrer, passar pelas coisas para poder tomar as decisões corretas na vida, né? Quando a gente é jovem, os nossos pais, a gente ouve conselhos, né? Para a gente se cuidar, para a gente cuidar da nossa saúde mental, física, mas a gente acha que não tem problema, porque ainda tem muito tempo. E para quem é jovem também, né? Usa desse seu tempo para se curar, para poder restituir aquilo que pode ser melhorado, né? Não espera as dores, os problemas chegarem, porque quando a gente é jovem é tudo lindo e maravilhoso, mas a gente coloca é como se a gente colocasse assim um véu, né? E na verdade muitas vezes não é tão lindo e maravilhoso. Eu vejo muito isso. E eu vejo muitos pais e mulheres que eu falo hoje e falam para mim: nossa, eu queria que meu filho fosse para uma terapia, assim como você falou, né? Tantos filhos que não vão. Os jovens, eles não gostam. Meus filhos não gostam. Eu falo para meus filhos: vai para uma terapia. Não. Tá tudo bem, eu não preciso. Eu falo: filho, mas vai falar o que você tá sentindo, conversa com a terapeuta. E não adianta obrigar, porque se a gente manda eles irem obrigado, chega lá, não tem sentido para eles, precisa ter sentido. Eu acho que é muito importante os jovens olharem também para esse lado deles. Sim. Eu vejo pelos meus filhos. Eu tenho um de 18, um de 15, né? Vai fazer 15 agora. E eu uso muito do que eu estudei, da minha experiência. Eu falo categoricamente. Eu sou a mãe que eu adoraria ter. Eu sou a mãe que eu olhava assim as mãezinhas nas escolas e eu falava: nossa, que legal essa tia. Eu amo demais, converso. Eu tenho uma frase que eu carrego e eu gostaria de deixar para todos vocês aqui e no podcast de vocês. O preço do reparo é mais alto que o preço do cuidado. Cuida para não estragar. Cuida. Uma planta para florescer tem que ser regada todos os dias. Todos os dias tem que colocar água nela. Para vir uma flor bonita, para vir uma plantação bonita. Então, o preço do reparo, porque para reparar depois uma reforma, ela é muito pior do que uma construção. Não se deixe por último. Cuide de você. Rega todo dia um pouquinho. Diminua um pouquinho o telefone, fica mais com a família, dá mais atenção para a esposa. Cuida, isso é regar. Ouça mais a sua esposa, o seu esposo, ouça os seus filhos. Ouça conselhos, né? Ouça. Conselhos são bons. A gente gosta muito de falar, mas pouco de ouvir. Sabe? E a gente aprende muito no ouvir. Meu Deus, a terapia me ajudou nisso, porque eu só falava. Hoje eu chego no ambiente, às vezes as que me conhecem de tempo falam: nossa, Nath, você está muito quieta. Falo: não, só estou observando, né? Sim. Eu sou sanguínea, né? Então muito impulsiva eu era. Então eu falava sem pensar. Quando falei, já contei a fofoca toda. E falei: oh meu Deus, por que eu fui falar? Não era para ter contado isso. Pior que é bem as assim. Respostas. Eu sou sanguínea. Aqui tem só sanguínea aqui nessa mesa. Total. Colérica. Um pouco. Eu colérica? Não, sou muito sanguínea. Não, a Gi é muito sanguínea. Muito sanguínea. Eu sanguínea e colérica. Colérica manuzinha, colérica também. Não, mas aí eu vejo ali que nem ela, né? Eu era também muito de falar, muito de contar, expor. Hoje não. Hoje eu dou uma olhadinha. E o autoconhecimento também, gente. Ai, é tudo. É tudo. Não, você olha assim pra pessoa e fala assim, e fica igual aquele meme do como é que fala? Do Peak Blender? Como é que fala? Peak Blender, o Shelby. Eu fico igualzinho o Shelby. Ai, eu fico assim: nossa, eu tô com muita preguiça. Não vou responder. Não quero. Então, assim, o melhor da maturidade é você entender que você não precisa provar nada pra ninguém. Não, você precisa provar pra você. Eu vou te falar uma coisa bem séria. Mas a maturidade é emocional. Juro pra você. Não é da idade, não. Porque tem gente que tem idade que tá toda hora se justificando. Tem gente que apodrece, mas não amadurece. A gente ruim. Eu não gosto de gente ruim. A gente ruim de tratar. Ele que sabe de tudo. Eu vivi melhor que você. Eu sei. A minha eu já passei por... Gente, assim, eu só fico assim, igual o Shelby.
Eu não tenho paciência. É. Você não vai gastar, não vai me estressar com o que eu gastei de estudo já, você não vai. Então, não. E outra, negócio de autoconhecimento e maturidade, quando você chega nesse nível que eu vou falar aqui, você... Gente, realmente você não tá nem aí. Você sabe que o que eu mais estou gostando hoje, eu vou fazer 46 esse ano, e o que eu mais estou amando, gente, é a idade. Todo mundo fala isso. Fica velha. Você vai achar que você vai me ofender, eu vou me chamando de quarentona. Ai, não vai mesmo. que delícia. Eu ia tenho reformular a sua 36. frase. Não ficando velha, ficando madura e sábia. Eu fico pensando, é uma Sabe, delícia falar assim, tipo assim, mandar todo mundo a merda com 60. Exatamente. Ai, eu não tô nem aí. Ai, que se exploda. Que se exploda. Não. Tão bom mandar Tá, todo mundo. igual o Paulo Gustavo, meu amigo, falava pra minha amiga. Ah, vai a merda. É bom mandar Nossa, às vezes. é bom. É aliviador. Parece que é. uma palavra Eu falo que de pejorativa, vez em né? quando a gente tem que ligar o botão do dane-se. Pra não falar outra coisa, né? Sim. Dane-se. Dane-se. Então, Ai, aí é você não isso. fica com quero provar. Ai, não tem que provar. Não, amor, essa frase. Realmente, você tá nem aí pra essa frase. É que a gente já quando vem- passou. Ai, Vem chega, esse não quero. amadurecimento, você já entende que tem lugares que já não te cabe. Exatamente. Que tem pessoas que foi o tempo, até esse tempo foi bom, mas hoje não preciso mais estar junto. Tem gente que não vale nem a nossa energia. Que não Não precisamos vale. Ai, eu brigar não para encerrar ciclos. Não precisamos brigar para encerrar ciclos, porque senão vai ter que voltar naquele ciclo, né? É. Então precisamos encerrar algum ciclo. Então você não se justifica mais porque você encontrou o teu eu, que Exatamente. estava tudo fragmentado, falou assim, estava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. A gente vai recuperando ele, a identidade vai vindo, e quando você sabe quem você é mesmo, você não precisa mais a aprovação, ser Exatamente. vista. Essa era uma briga minha, Nath, isso com o meu marido. Só pra concluir aqui, que eu acho que já entendeu já. acho que- Ele vem assim, toda vez que ele vem aqui, né? Que eu vim poucas vezes agora que eu vi que Foz do Iguaçu tá tudo mudado, né? Aí quando vem, ele quer fazer o tour dele. E eu sou extremamente, eu não gosto. É eu. Aí eu notei. Eu sempre fui assim. Só que com 10 anos eu não podia falar que eu não queria ir na casa do fulaninho, porque minha mãe me pegava. Aham. Com 12 anos, eu não podia falar que eu não comia isso, porque falava, engole, porque tem gente que passa fome, você vai comer, não sei o quê. Não sentava pra conversar. Sim. Então, aí eu vim fazendo essa gestão, aí eu falei assim, eu não gosto de ir na casa de ninguém, ponto. Isso sou eu. Respeita o meu eu. Eu não vou se eu não quero, eu não vou falar se eu não quero, eu não vou comer se eu não quero e ponto. Eu não vou ser uma pessoa ruim porque eu estou colocando limite naquilo que eu não quero. Ah, Gi, você gostou da Tamara? Olha, parece ser uma pessoa gente boa, mas eu não quero ter um contato com ela. Ponto. Acabou. Tem que ser respeitado o seu eu. Tem que ser respeitado. Agora você vai fazer porque os outros... A conta vai chegar. Vai. E quando essa conta chegar, é a última fala minha, Gi, você vai pagar sozinho. Ninguém vai pagar pra você. Você vai bater lá no psiquiatra, além de ser caro, você vai comprar remédio, além de ser caro, eles vão te chamar de louca, porque por muitos anos e décadas, psiquiatra é médico pra louco. A gente procura um psiquiatra, amor, pra não matar alguém, entendeu? Pra não ficar louco. Então, é muito verdade, Gi. Saiba quem é você. Saiba quem é você e coloque sim limite. Aí agora ele entendeu. Ele falou assim, não, amor, errado tô eu. Eu falei, ainda bem. Aí, olha, Deus agindo aí. Eu falei, Deus te pegou. Ele falou, não, errado sou eu. Porque eu não tô entendendo que realmente você não quer. Você tem seu querer. Então, é isso. Gente, foi muito bom. Ai, foi uma Ficar- delícia. Obrigada. Olha, uma honra aí. Então, agora quando você voltar para Espanha, você vai ter novas amigas. Ah, obrigada. Eu que agradeço. Quero ver vocês lá. Ah, eu quero. E não vai Nossa. ter em Portugal, tem Ai, muito que sim. chique. Agora é pra lá, Que gente. chique. Vamos É pra fazer lá. um tour. É pra Vamos lá. fazer um evento lá. Gente, tem uma cantora aqui de uma igreja, não vou citar nome, que ela sempre vai pra Europa, fazem aliança e vai. Agora vocês têm que ir pra lá. Claro. Sair da Vamos, América né, Nath? Latina e ir pra Vamos. Europa. Portugal. Suíça, Portugal. Tenho maior vontade de conhecer Portugal. Mais do que Londres. Ah, eu quero Londres. Gente, mas é lindo Londres. Eu fui lá na. Ano Eu fui que lá, vem eu tô indo pra eu fui lá na Londres. Betinha, visitar a Betinha, Rainha Elizabeth.
Já faleceu, né? A gente fala, Betinha, eu fui lá. Nossa, é maravilhoso. Eu nasci pra isso, eu acho. Ai, que bom. Obrigada, Nath, minha querida amiga. Eu que agradeço. Pode contar sempre comigo. Obrigada, cara. Eu que agradeço. Foi maravilhoso e sucesso. Sucesso para nós. Sucesso. Deus abençoe, que dê tudo certo. E com certeza vamos ter mais. Vai expandir, vai crescer. Vai ser uma benção. Então, para você que ficou até agora, assistiu, curtiu, já envia para aquela amiga, para aquela mulher que você sabe que precisa de tudo isso que foi falado aqui. E fica atento para os próximos episódios. Um beijo.